Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias e hoje pré-jogo com antes de São Paulo e Fluminense que jogam amanhã aí às 16 horas no estádio do Morumbi e estamos recebendo aí o Renato Kloss. Renato que é parceiro aqui, já vou explicar um pouquinho da minha história com ele, mas antes de mais nada, deixar alguns recados aqui, Renato. O primeiro não deixem de nos seguir aí nas principais redes sociais. @tricolor_fat, @tricolor_fat. Lembrando que o underline é aquele risquinho lá embaixo e o FAT se escreve FAT, F-A-T. Beleza? Pré-jogo com a gente também é um oferecimento do grupo São Judas. Destaque-se nos negócios, telefone 2020-0240, 2020-0240 aí na tela para vocês. Bom, estamos recebendo o Renato Kloss aí. O Renato Kloss, para quem não conhece, é meu professor de inglês, então trocamos ideia de futebol aí já. Pelo menos um ano, né, Renato, que a gente se conhece. Aí, por aí. Até por aí, um mais. ano. E sempre que dá, a gente papeia um pouquinho de futebol. E vocês vão aí sentir uma diferença no negócio de hoje, porque o Renato tem o sotaque mineiro, mas é torcedor do Fluminense, ele já vai explicar um pouquinho. Lá em casa, se não fosse tricolor, não almoçava, não. Se não fosse Fluminense... Boa, Renato. Bom, primeiramente, queria te agradecer aí por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. A gente que fala aí muito de futebol aí, apesar da gente se encontrar nas aulas de inglês, a gente consegue ali arrumar um tempinho pra gente trocar uma ideia, né? Então, prazerzaço te receber aqui. Já deixar aqui uma pergunta para você, para a gente começar falando da temporada do Fluminense, você se apresentar aí também para a galera, deixar o seu endereço nas redes sociais para quem quiser te seguir. Ou, para quem não sabe, o Renato também tem um canal sobre guerra, estratégia de guerra. Os caras são fera, hein, irmão. Só colar lá. Clube dos Generais. Aí, ó, Clube dos Generais, para todo mundo seguir. Prazerzaço, hein, Renato, te receber. Não, Adalto, eu que agradeço pelo convite, satisfação estar aqui falando contigo. A gente que só encontra, eu até comentei contigo antes, vou ficar esperto para não falar nada em inglês, porque de vez em quando acaba sapecando alguma coisa ou outra. Mas obrigado pelo convite. Como eu te disse, minha esposa já estava alugando. Você é o único fluminense que o Adalto conhece. Nossa senhora, muito amigo fluminense aqui. Não, mas ela não perdeu a oportunidade para dar aquela alugada. Exatamente. Mas, Adalto, você tinha falado da temporada. Você começou falando da temporada. O Fluminense caiu de rendimento, né? Tá todo mundo abrindo o olho aí, né? À toa que no último jogo contra o Alianza, agora terça-feira, teve vaias, o Fluminense classificou em primeiro, mas vaiaram, porque o time caiu muito de produção. Tá oscilando bastante nesses últimos meses aqui. E a gente não sabe se é aquela questão porque você conhece, né, o Diniz. Então, nós sabemos que o Diniz ele segue um ciclo, começa, depois vai ganhando, o povo vai se iludindo, vai perdendo, depois volta de novo, mesma coisa. Então, vamos ver o que vai sair nessa segunda parte da Libertadores. Tem torcedor que já está com medo de pegar, já se ferrar no dia 5 de julho, que é o sorteio. Sorteio. Exatamente. Mas o ano, assim, no pior dos cenários, né? Apesar dessa oscilação, é o time sensação do ano, né? Todo mundo fala do Fluminense, né? Começou o ano campeão carioca, jogando um bom futebol. Assim, Renato, vou te falar já, né? Já tomei a palavra aqui, mas só vou falar do Diniz. O Diniz é duas alegrias, é quando ele chega e quando ele vai embora. Isso. Né? Então, vocês estão passando pelo momento aí que vai começar. Eu não sei se é uma curva descendente, tomara que não, porque aí mostra uma maturidade maior nele, né? Sim. O Diniz, ele é muito teimoso, né? Ele tem um jeito de jogar que é bonito, mas é bonito para quem não torce pro time. Né? Porque quem torce pro time é um desespero gigantesco. A gente não sei se esse é o sentimento que você tem. É demais. A gente, aquela saída do goleiro jogando, ele infarta. Quem não tem o coração ruim vai embora. Porque ele tem. Por exemplo, ele citou a questão do Fábio, que o Fábio teve que aprender a jogar com os pés. E o Fábio tá conseguindo. Já levou gol por causa dele, mas também vários gols que iniciaram com essa jogada. Então mostra que tá andando. Agora, a temporada, por enquanto, está tendo nós estamos vendo essas oscilações, mas nós ganhamos o Carioca em cima do Flamengo, metendo 4. Isso aí já foi... Jogo espetacular, eu assisti. Virar de 2 para 4, aquele dia até sair rolando na rua.
Então, E tinha vindo de um jogo espetacular contra o River também, não tinha sido na mesma exato. semana? Ah, Metemos 5, a maior goleada que o River sofreu. Então, isso deixou a gente muito. Adalto, você conhece, e você também, a gente se ilude muito fácil. sim, sim. Poxa, por exemplo, tava todo mundo iludido, aí vieram essas oscilações, tudo bem. Aí saiu a notícia hoje que o Fluminense trouxe 2 jogadores, o Ione Gonzalez, não sei se você vai se lembrar desse jogador, ele jogou no Ceará também, ele veio para o Fluminense, depois foi para o Ceará, e até deu uma Ione zoada no Gonzalez. Fluminense, jogava no Fluminense, recebi meu salário de janeiro em julho, e voltou para o Fluminense, olha Eu lá, lembro tá de dele, sim. sacanagem, pelo amor de Deus, o Fluminense ainda traz ele de volta. E o Danielzinho, que estava no Bahia, Danielzinho, o lembro dele. Danielzinho, ele meio de campo, volante, meio de campo, e parece que a gente tá vendo um déjà vu de 2019. Diniz, Ione Gonzalez, Danielzinho, então tá todo mundo atônito. Ó. O que é isso? Que é o Voltou. time quase gol. Sabe aqui, joga como nunca, perde como sempre. Ai. É isso É, mesmo. o time do Diniz é difícil mesmo demais. Deixa eu só trazer aqui os números da temporada aqui, Renato, para Beleza. torcedor do Fluminense. O Fluminense jogou 37 jogos esse ano, tem 21 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, né? Fez Isso. 67 gols, então um ataque aí significativo. Tomou apenas 30 gols aí. É uma boa, foi campeão carioca, né? Vem do título carioca que você falou sobre o Flamengo. Classificado na Libertadores, em primeiro lugar do grupo. Isso. E tem uma derrota doída aí, vocês saíram pro Fluminense na Copa do Brasil. Ou pro Flamengo, desculpa. Isso. Essa foi uma derrota Ah, doída. esse tinha que dar o troco. Ganhar dele sempre não tem como. Naquela hora ali eu falei, ih, vai rodar. Porque até pé da Enfrentar o vida. Flamengo é difícil, né, também. O Flamengo É, também vem oscilando muito esse ano aí, também não dá pra entender nada. Tem um timão na mão, mas nossa, e vai melhorar ainda mais, porque tá vindo o Claudinho. Claudinho, qual que é o nome daquele que o Claudinho, pelo que eu tá entendi, aqui eu li a na notícia agora, Rússia? ele fechou já tudo com o Flamengo, e o Flamengo acho que vai pagar 90 milhões de reais Tá louco. no Claudinho para trazer ele. Então, é dinheiro, assim, eu quero ver se esse dinheiro até onde vai, porque é muito dinheiro no ralo também, Muito né? dinheiro, muito Erra dinheiro. muita coisa, que como tem margem para errar, se dá condições de fazer isso, né? São Paulo, Faz. nós estamos brigando lá para tentar trazer o Eric do Ceará, é impressionante. Mas é desse jeito. Hoje em dia, e eles ganham por botar dinheiro. Vai, enche de caminhão. Quase todos os jogadores ali, a grande maioria ganha mais de 1 milhão. E não Sim. dá para competir. Então, Ah, tem muito jogador medíocre que ganha 300, 400 mil reais aí. é. O Eric é um desses casos aí. São Paulo, me parece que ele tá para assinar o pré-contrato já, porque o contrato dele vence no final do ano, então a partir de amanhã ele já poderia assinar. Só que ele quer 400 mil reais. Acho que ele ganha 200 no Ceará. Sim. E aí ele quer vir ganhando 400 no São Paulo. Esses são os jogadores que São Paulo vai atrás. Bom, enfim. Bom, deixa eu trazer Mas aqui nós o. estamos igual, viu? Ah, mas vocês têm alguns caras aí que nós vamos falar aqui que são diferentes. A gente não tem esses caras diferentes. A gente tem um ou outro jogador aqui que é extremamente brigador, tem muita vontade, mas qualidade, a gente não tem jogadores de qualidades do Arias, do Ganso, do Cano, né? O Fluminense tem mais, eu, na minha visão, hoje, pelo menos o time que sai jogando é melhor. Deixa eu só trazer aqui o resumo da temporada do São Sim. Paulo para o torcedor do Fluminense, Renato. E aí a gente já entra um pouco mais no detalhe aí do campeonato brasileiro. Bom, o São Paulo também vem de um ano aí oscilando bastante, mas com uma oscilação muito mais para baixo do que para cima, porque o Fluminense foi campeão esse ano, né? Tá jogando Libertadores, enfim. O São Paulo começou o ano com uma expectativa muito grande, dado que o Rogério começaria o ano de 2022, né? Ele que veio ali no final de 2021, fez um ano de 2022 até que razoável, chegou em final de Campeonato Paulista, batemos na cara do Palmeiras no Morumbi, tinha ali uma expectativa muito grande, depois tomou aquela trauletada no Allianz 4-0. Chegou em final de Copa Sul-Americana, teve aquela decepção de Córdoba, que você sabe bem aí, que você já me conhecia nessa época. Chegamos na semifinal de Copa do Brasil, fizemos um bom jogo aqui contra o Flamengo, mas felizmente a bola não entrou e o Flamengo é fatal quando se joga contra ele. Não pode E bobear. aí o Campeonato Brasileiro oscilou bastante, porque começou a jogar as Copas foram avançando e o São Paulo não tinha realmente time para chegar mais longe. Começou o ano de 2023 com uma expectativa muito boa, dado que 2022 foi um ano extremamente razoável, e Sim. aí o Rogério começaria um trabalho
né? E também se olhava ali por uma questão de trazer algumas peças que ele entende na formação de futebol que ele enxerga, né? Sim. Se trouxe alguns jogadores aí, você conhece alguns que são bem tiveram aí pelo lado das Laranjeiras, como Caio Sim. Paulista, Michel Araújo. Eu queimei a língua, né? Sim, Quando você nós vamos comentou do falar, meu, eu queimei nós a vamos língua. falar disso aí, você vai queimou mesmo. Infelizmente, você queimou. Ou felizmente para nós, infelizmente para vocês. Mas vieram outros jogadores, como Ayrton Rato, David, Erisson, enfim, uma draga aí que ele trouxe junto. E aí ele insiste no jeito de jogar dele, ele tem muito aquela questão de jogar em transição no 4-3-3, esperar o adversário vir, só que ele queria puxar contra-ataque com o Rato e com o Luciano, e os dois são extremamente lentos, né? O time do São Paulo, Luciano, que também passou aí pelo Não, eu Rio, tô né? preocupado com a lei do ex aí, porque tem Tem. Luciano, tem Caio Paulista, Michel Araújo. Tem bastante, mano. Tem. Apesar que só joga o Luciano, né? O Caio e o Michel não podem jogar. O Ah, Michel mas tá até Luciano. machucado e o Caio tá. Ele não pode jogar pela questão contratual, né? Mas enfim, o time não. O Campeonato Paulista não foi bem, oscilou muito. Mas se classificou ainda em primeiro do grupo. O Campeonato Paulista tem uma Sim. fórmula ridícula, parecida com a do Rio. Aí acho que é um pouco menos ridícula, mas. O Rio consegue ser pior. O Rio não tem Porque o jeito. O Rio não Botafogo tem foi jeito. campeão, não classificando em nada, né? E o campeão não ganha nada. Ganha Nada, só um é isso troféu, aí. não ganha nada. Ele é o melhor dos piores, né? Pra mim é É uma isso daí. loucura. E todo ano muda alguma coisa e é É muito sempre ruim. essa bagunça. Não, aqui An- só pra você... Pode Não, concluir. não, só para você ver. Todo ano muda e todo ano o povo fala: não, pelo amor de Deus, gente. Aqui acho que já tem uns 4, 5 anos, Renato, que é a mesma fórmula. Mas só Sim. pra você ter ideia da patifaria que é o campeonato, o Ituano entrou na última rodada do campeonato, podendo ser rebaixado, e se classificou para a E se segunda fase e classificou. tirou o É. Corinthians nas quartas de finais. Então, esse é o campeonato paulista aqui. O Carioca teve aquela foto do Botafogo, que eles ganharam, não sei de que, uma repescagem. Acredito, não Foi sei a nem se Taça fizeram uma Rio, não foi a repescagem, Taça? que ninguém quis nem sorrir na foto, só tiraram a foto lá É e. horrível, né? Não, é péssimo. O mesmo time que hoje é líder do Campeonato Brasileiro, né? Impressionante. É. Mas enfim, o São Paulo classificou, pegou o Água Santa, não sei o quanto o Água Santa é conhecido no Rio, né? O Água Santa é um time aqui da Grande Lá São Paulo, da cidade de Diadema. Diadema, é. Time que não tem divisão dentro do Campeonato Brasileiro, para vocês terem ideia do vexame que foi para São Paulo. São Paulo foi eliminado nos pênaltis contra o Água Santa. Um jogo horrível. São Paulo deu um chute no gol. São Paulo que jogou fora de casa, jogou no Allianz Parque, porque tinha show do Coldplay no Morumbi na mesma data. Inclusive foi o dia que o Galopo estourou o joelho. Então foi uma noite terrível ali, o São Paulo desclassificado. Na sequência, o São Paulo ficou ainda aí quase um mês sem jogar. Nesse meio tempo, você vai lembrar também, outro jogador, esse daí joga amanhã, então ele tem aí esse pode ser um da lei do ex, que é o Marcos Paulo. E tem esse também que eu não citei. Nossa, Cara. ele tá doidinho pra meter gol no Fluminense. O Marcos Paulo, pode falar. Não, aquele dali, porque a torcida. Ele tinha, acredito que ele tinha poucos meses de contrato para renovar e ele preferiu não, porque ele recebeu a proposta do Atlético de Madrid e a torcida pega no pé. Sim. Nossa, tem o Marcos Paulo também. Será que ele vai ser titular, você acha? Acho que não. Acho que não. Pelo que eu vi nas escalações hoje, acho que não. Mas ele foi o cara que praticamente derrubou o Rogério, né? Porque teve aquela história da Assim. briga dele com o Rogério, né? Ele postou algumas coisas nas redes sociais, umas indiretinhas lá pro Rogério. O Rogério, que não tem rede social, ficou bravo e foi cobrar ele. Não faz sentido nenhum. Mas ele cobrou ele no treino. E aí o São Paulo tem alguns jogadores bem paneleiros. O Luciano é um deles para mim. E comprou essa briga aí, e aí quebrou o vestiário, né? O Rogério perdeu a mão. Rachou, já era. Aí o São Paulo ficou ainda um mês sem jogar, voltou, pegou o Fluminense pela Copa do... o Ituano pela Copa do Brasil, fez um jogo horrível dentro do Morumbi, 57 cruzamentos na área, foi dar um chute aos 48 do segundo tempo, empatou 0-0, né? E aí começou uma pressão gigantesca para derrubar ele, a organizada já começou a falar bastante. Na sequência, o São Paulo enfrentou o Tigre na Argentina, venceu o Tigre na Argentina, foi ao Rio enfrentar o Botafogo pela estreia do Campeonato Brasileiro, mas aí já estava decretado, o Rogério já tinha perdido o vestiário, a torcida pressionando muito, ele perde o jogo para o Botafogo no Rio. São Paulo jogou melhor contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro, tomou um gol logo no começo, na falta besta do Nestor.
empatou com o Caleri, teve a oportunidade de virar o jogo com o próprio Marcos Paulo, com o Caio Paulista. O PR pegou 2 bolas impossíveis, cara a cara, tomou gol aos 48 do segundo tempo com o Eduardo. Aí ele veio aqui para fazer o jogo de despedida contra o Porto Cabede no Morumbi. Quis o destino que o Marcos Paulo entrasse aos 40 do segundo tempo e fizesse o gol da vitória. Tanto que, cara, ele foi para fazer uns golzinhos, ele tá precisando. Não, e aí você vai ver que vai mudar, sim, drasticamente com a chegada do Dorival. E o Marcos Paulo é um desses pilares aí na mudança dele. Porque o Rogério é demitido na sequência, né? E aí chega o Dorival, e o Dorival, eu vou dar o braço a torcer aqui, porque eu fui muito crítico da chegada dele aqui pelos lados do Morumbi. Para mim, o Dorival é o entregador de colete, faz muito bem o feijão com arroz, mas é só isso. Sim. Não vou esperar muito mais do que isso dele. Mas dou o braço a torcer que ele organizou e bem o time, né? E aí tem alguns pilares importantes. O Marcos Paulo é um deles. Ele, nesses últimos jogos, ele tem perdido um pouco da sequência, mas a sequência que começa vitoriosa com o Dorival passa pelo Marcos Paulo. O Marcos Paulo passa a ganhar mais minutagem, começa a aparecer mais no jogo. É um cara que tem aquele X1, um dos poucos jogadores do São Paulo que tem isso, né? Apesar dele ser bem limitado, ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo, mas ele é o Marcos Paulo. E o outro pilar desse time que ele traz é o Gabriel Neves. O Gabriel Neves também entra bem. O Gabriel Neves, que não dá para entender, o Gabriel Neves foi uma solicitação do Rogério. São Paulo pagou quase 20 milhões de reais nele, uma das maiores contratações da história do São Paulo, e ele não jogava com o Rogério. Tinha aquele problema da limitação de estrangeiros, né, no começo do ano. São Paulo contratou 8 estrangeiros e só podia jogar 5 por jogo. Mas não faz sentido você contratar um jogador e depois não colocar deixando encostado. Ainda vai pagar desse ninguém tanto. Entendeu. E o Gabriel Neves, depois da chegada do Dorival, se tornou um dos principais jogadores aí da chegada dele. O Dorival fez uma sequência muito boa no começo. Ele conseguiu uma sequência boa mesmo. Ele ficou 14 jogos invictos entre Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Foi perder a invencibilidade para o Sport no jogo besta no Copa do Brasil, jogo tava ganho, jogo na mão. E aí de lá para cá deu uma oscilada, né? Perdeu alguns jogos aí, são os jogos mais difíceis. Essa sequência final do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ela é mais complicada, a gente sabia depois do Grêmio ali, tinha uma sequência mais difícil, pegou Palmeiras, né? Jogo complicado no Morumbi, que se não pode errar, e o Arboleda tava numa noite extremamente feliz, pegou o Cruzeiro em Minas também, que é um jogo complicado, falar que não. É o que eu falo, complicado, né, Renato? É uma das coisas que a galera fala, não, mas tem times menores aí no campeonato. Cara, quando sobe o Cruzeiro com toda. Mesmo que tá na desgraça que tá, velho, é difícil, porque joga com torcida. É outra pegada, né? Então, o Campeonato Brasileiro desse ano é bem complicado, né? Então, assim, o time oscilou um pouco, né? Mas vem aí, tá em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro também, que você ganha o jogo, você sobe muito. Se tivesse ganho, nessa época, em 3º lugar, né? Infelizmente acabou perdendo o último jogo para o Cruzeiro, vem então de uma derrota. Jogou no meio de semana contra o Tigre da Argentina, time horrível também, esse time argentino é péssimo demais. Acabou vencendo o jogo 2-0. O Tigre jogou sem um jogador a menos praticamente desde o meio do primeiro tempo, então o São Paulo jogou com um time bem alternativo também. E então, assim, classificou em primeiro na Sul-Americana, tá em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, fez o Campeonato Paulista horrível e tá classificado na Copa do Brasil para enfrentar o Palmeiras pelas quartas de finais. Esse é um pouco do ano do São Paulo, aí um ano tem bastante desafio daqui para frente agora. Nós tirando essa parte que o Fluminense conquistou o Carioca, nós estamos no mesmo barco. Porque oscilando e vamos ver, torcer para agora. O que eu acho que tem de diferença, né, Renato, é a badalação que o Fluminense teve, principalmente depois da conquista do campeonato carioca. E aí essa é a pergunta que eu queria te fazer, porque assim, a gente aqui em São Paulo tem essa percepção, que o Fluminense é um dos melhores times do Brasil. Quando a gente foi fazer o diagnóstico ali do campeonato, do início do Campeonato Brasileiro, eu defendi aqui, hoje não mais, eu acho que São Paulo deve fazer um campeonato aí de meio de tabela para brigar por vaga de Libertadores, mas eu defendi sempre que São Paulo deveria fazer um campeonato de 45 pontos, que é o primeiro objetivo, inclusive, para mim, que é bater lá os 45 pontos para não brigar, para não cair. Dado, cara, assim, eu saí com uma impressão muito ruim, principalmente do Allianz Parque, quando São Paulo perdeu para o Água Santa. Tinha muitos jogadores que estavam ausentes, o Rogério sofreu muito por conta disso também.
Ele perdeu diversos jogadores durante o ano. São Paulo teve um departamento médico cheio nesse primeiro semestre, Ainda não tá, teve? viu, Ainda tá, né? Ronaldo? Tem mais de 12 jogadores hoje no departamento médico. Porra. E tem jogadores que estão lá desde o ano passado, né? Esse é o ponto. Se Bicho. estoura muito jogadores e se demora muito para tratar eles. Então, esse é um ponto, uma das grandes deficiências do São Paulo. Mas isso daí, cara, é reflexo de muita coisa errada que tem dentro do clube. Para o torcedor do São Paulo, que eu vou ser extremamente repetitivo, eu acabei de fazer uma live com o Rony Altieri e com o Igor, né? São duas pessoas aí que têm canais importantes no YouTube, aí com 30 mil seguidores, e que são extremamente críticos também ao São Paulo, como eu sou, principalmente a gestão, né? Sim. O São Paulo vem pelo menos de uma década de gestões extremamente ruins, e o São Paulo vem aí, cara, tem um monte de. É uma complexidade muito grande, Renato, que passa pela uma questão estrutural, sabe? Estatuto, conselheiro, cara, é muito difícil. Né? Eu vou ser bem repetitivo se eu falar toda a história aqui, mas o São Paulo vive um momento administrativo extremamente ruim, né? E isso atrapalha muito o desempenho do São Paulo. Mas a gente estava falando do Fluminense e a expectativa que a gente tinha no começo do ano é que o Fluminense brigaria por título no Campeonato Brasileiro. A minha única ponderação para o Fluminense, eu sempre falei aqui, eu acho que o Fluminense tem um ótimo time que sai jogando, time de 1 a 11 é muito bom, mas a reposição não é a mesma altura. Não né? é. Não é. Você vê o André, aí vocês perderam o André, e aí já cai muito a qualidade quando entra. Tudo bem que o André também é um jogador extremamente diferente, mas vocês perderem o Arias, perdeu o Ganso, perdeu o Cano, talvez até tenha uma reposição. Não sei se faz gol igual, mas tem uma molecada aí que eu até queria ouvir de você. Eu não sei se eu tenho a impressão errada. Não, o Fluminense tem uma molecada, mas o Cano eu acho que ele é meio que insubstituível. O Fluminense, esse problema que você citou, Adalto, é o que o Fluminense está sofrendo no lado esquerdo. O Fluminense perdeu todo o lado esquerdo. Ele perdeu primeiro o Jorge, que a gente tinha torcedor que não estava nem lembrando dele. Lembra do Jorge, o lateral, do Palmeiras? Tava no Palmeiras aqui. Palmeiras mandou lá pro Fluminense. Eu acho que jogou poucos jogos e ele estourou o joelho, só no final do ano. Aí veio o Marcelo. E o Fluminense vem sofrendo de deficiência na lateral esquerda, já veio de muito tempo, né? À toa quem estava jogando na lateral esquerda era o Caio Paulista, ano passado. E por isso que não está jogando na função, o torcedor morre de raiva. Porque era só. Bom que ele é forte, mas. Ele é forte, mas estava deixando um pouco a desejar. Mas todos, o torcedor tricolor, o torcedor do Fluminense sabe que ele é bem habilidoso, tudo. Mas o Fluminense, ele depende muito do trio Arias, Cano. Na verdade, vamos botar mais de 4 jogadores, que é o Arias, o Cano, o Keno e o André. Aí vamos botar o Ganso também. Essa é a espinha dorsal do Fluminense, junto do Nino. E o Fluminense pegou essa maratona, eu acho que janeiro, fevereiro, março, acho que foi abril que o Fluminense pegou uma maratona de jogos na Libertadores, Brasileirão, tudo isso, e desgastou muito. E o lado esquerdo foi embora, foi pro saco. Então nós perdemos o Kenaldinho. Kenaldinho é sacanagem. Kenaldinho, perdemos o Ken. Perdemos o Alexander. Perdemos o que mais? É verdade. Perdemos o André. Não, o André nós perdemos para amanhã. Amanhã não vai jogar. Mas ele ficou fora um tempo, não ficou? Não. Eu acho que o André. Não ficou, não. Aquilo dali que ele não tava. corre pra caramba. Mas aí perdemos o Jorge, perdemos o Marcelo, porque o Marcelo veio. O Marcelo estava 4 anos, mais ou menos, ou 5 anos, jogando 20 jogos por ano. É isso aí. E vem para o Brasil para jogar 60 jogos, 50 jogos. Então, a intensidade é diferente, né? É totalmente. Então o Fluminense ficou sem o lado esquerdo e foi a hora que o Fluminense caiu de produção. Então perdemos o Keno, aí quem estava fazendo a função ali do lado geralmente era o Lima, o Pirani, aquele que veio do Santos, quando entra no segundo tempo, entra muito bem. Não vou falar que é jogador de segundo tempo, que não é, mas entra muito bem. Tem uns jogadores que só servem no segundo tempo. E agora, essa galera tá voltando. O Keno, Marcelo, tá todo mundo doido para voltar aquele time da final do Carioca, daquele time do jogo contra o River Plate, porque foi
Aquilo foi o ápice até agora pra gente. Então, e nós não podemos deixar essa peteca cair. Tem que continuar, tem jogo. O Diniz, como você disse no início, o Diniz é cabeça dura. Então, às vezes a gente começa o segundo tempo, muda, pelo amor de Deus. Teve o auxiliar técnico dele brigou esses dias no jogo, com o torcedor quase que entrou em campo para falar para mudar. E ele falou: "Vou mudar para quem? Quem que eu vou colocar?" Porque não tinha peça. Foi o que você disse. Acaba que o Arias, o Cano Esse é é um um machado, destaque, hein, Renato? mas o Arias é algo, cara. E nós enfrentamos ele na Libertadores do ano retrasado, eu acredito, do ano retrasado. Acabou a primeira fase, ele já veio para o Fluminense, esperou um pouco, é um motorzinho. E o Fluminense, que joga no 4, o Fluminense joga no 4-2-3-1. É Só, isso. Dorival joga desse jeito aqui também. É dele Então, vou também? falar isso. E o Fluminense depende do estilo do jogo do Diniz, o Fluminense depende muito das laterais. O Fluminense, quando joga, tá todo, quando vai ver, tem 7 jogadores, 6 jogadores na lateral direita, batendo bola. Então precisa dessas laterais. E quando o Fluminense não tem lateral, perde um pouco a essência que é esse jogo do Diniz. E a ponto do Samuel Xavier, que é lateral direito, falou: ó, quando ele está inspirado, pode ficar tranquilo que é gol, porque pelo menos uma lateral vai funcionar. Mas temos que ver. Vamos ver se vai voltar todo mundo. Eu tenho uma expectativa muito boa pro Brasileirão, sabe, Adalto? Mas não pode deixar. Se deixar o Botafogo disparar, já era. Você acha que dá para título ainda? Eu acho que dá. Eu acho que ainda dá. Eu acho que ele para muita gente ainda. Não só ali, ó, para Palmeiras, Grêmio. Eu não sei se o Grêmio. Você acha que o Grêmio consegue sustentar? Ah, então, tem alguns pontos aí que são importantes, tanto do Botafogo quanto do Grêmio, né? O Botafogo perdeu o Luiz Castro hoje, né? Perdeu. Isso deve dar uma oscilada no time. Apesar, precisamos ver quem vai vir. Eles estavam pensando até no Joel Carli. Ele Vou botar acabou de de se técnico. aposentar, né? É. Ele acabou de se aposentar, eu vi A torcida falou que não. Não só a torcida, os jogadores, o elenco pediu o Joel Carli. Eu li agora há pouco. Cara, assim, assim, eu não sei, no Carioca, eu não acompanho vou ser muito sincero aqui, eu vi 2 jogos do Campeonato Carioca. A final, Flamengo e Fluminense, que foi 4-0. Foi 4-0 ou 4-1? 4x1. 4-1, né? 4x1. E um jogo que o Fluminense ganhou, acho que de 8-0, do Volta Redonda. Foi. Tava um Acho que dia foi 7. Acho que foi 7, tava na eu casa do acho. meu sogro um dia, tava passando e, putz, saiu um gol Foi o atrás do jogo, outro. o jogo da Primeiro volta. tempo virou, acho que 5-0 Fluminense, 6-0. Não, quando o Samuel, acho que o Samuel Xavier meteu o primeiro gol. Na hora que ele meteu o primeiro gol, eu já virei pro meu pai e falei lá, ó. Pode esperar. Pode esperar. Ano passado, Samuel Xavier jogando bem pra caramba contra o Galo. Falei, pode ficar tranquilo. O Fluminense meteu 5 do Galo. E eu não vi o Campeonato Carioca, então eu não vi o Botafogo jogar o Campeonato Carioca, deve ter sido horrível, porque os caras não classificaram nem para o mata-mata. Né? Mas tem alguns jogadores que chegaram depois do Campeonato Carioca, né? Porque o Botafogo tem um time muito forte fisicamente, né? Pelo menos o jogo que eu assisti contra o São Paulo, depois eu assisti o jogo contra o Palmeiras aqui, recentemente, que eles venceram. Assisti alguns outros jogos, inclusive o jogo que ele perdeu pro Goiás e tal. Sim. É um time fisicamente muito forte, né? Você tem uma dupla de zaga bem segura, que é o Cuesta e o Adrielson. O PR tá bem no gol, né? O PR que queria do São Paulo. Isso que eu queria te perguntar. Ele é de Cotia, né? De Cotia. Depois eu quero te fazer uma pergunta. Mas é assim... Não, pode continuar. Falar. Não, porque uma coisa que faz a pergunta mas segura esse pensamento seu aí, para você continuar. O São Paulo tem um problema muito grande com goleiros, não é? Você acha? Depois o Rogério Ceni vem tentando encontrar. Depois do Rogério Ceni, sim. A gente vou até entrar nesse próximo tema. Eu vou concluir a questão do Botafogo. E aí a gente já fala do goleiro, porque o destaque do ano para mim é o goleiro do São Paulo esse ano. E eu já te falo por quê. Então tem uma defesa forte, eu acho, o Fluminense, né? Os laterais, o Rafael, que era. Eu acho que ele era a base do Fluminense também, não era? Ou era Botafogo? Não, ele é botafoguense, mas ele veio da base, ele tem um irmão gêmeo, né? Então, os dois jogavam no Fluminense. Esse cara tá. Eles não chegaram nem a jogar, jogaram muito pouco. Foram pra Inglaterra antes, né? Então, é o lateral. Jogou muito aqui, viu? Ele anulou o Dudu contra o Palmeiras. Jogou muita bola no domingo. Tem um achado no Botafogo aí que pra mim é o cara que muda um pouco o meio de campo, que é o Eduardo. Não, eu vou ser muito sincero, não conheci esse jogador.
jogou no Porto, estava no futebol do Oriente Médio. É um achado que o Botafogo tem, muda bastante o ataque. O Tiquinho já veio fazendo um bom ano no passado, né? Também é um jogador que eu desconhecia, apesar de ter jogado no futebol europeu. Também jogou no Porto, enfim. Tem o Júnior Campos, jogador forte. É um time fisicamente chato, velho. Se você deixar. Pô, o Tietê voltou a jogar bola também, que é um cara que também estava apagado aí nas últimas temporadas. Ontem eu assisti o jogo deles, o finalzinho. Assisti para secar, lógico. Tava secando e deu certo, mas até o final, correndo atrás, em cima. O Tiquinho é engraçado, porque quando eles contrataram o Tiquinho, aí vai pra torcida do Fluminense, todo mundo ia lá, Tiquinho, porra. Pô, o cara tá metendo gol pra caramba. Ele é bom jogador. Muito bom jogador. Eu acho que foi o Luiz Castro, não sei se foi o Luiz Castro que tinha comentado que, olha, se vocês conheceram o Tiquinho que jogou no Porto, vocês vão. Os portugueses não entendem porque o Tiquinho não foi pra seleção brasileira. Olha aí. Assim, e quando o cara veio, quem que é esse cara, gente? E vamos ser sinceros, né? A gente tem, assim, os nossos dois, tanto o meu time quanto o seu time, tem talvez um dos melhores centroavantes do Brasil. Eu acho que o Cano é melhor que o Caleri ainda, finalizador, mas o Caleri acho que é mais brigador que o Cano. O Caleri não joga amanhã não, né? Não joga. Então beleza. Não joga, não. Amanhã vocês têm tudo para ganhar o jogo, Renato. Eu sempre vou dar o meu placar aqui com a emoção, mas é um jogo, assim, tem alguns fatores, algumas variáveis importantes. O Morumbi vai estar lotado, isso é muda muito, né? Porque a atmosfera fica diferente. Sim. Deve bater 50 mil pessoas amanhã no Morumbi. Mas vem com o time desfalcado. Nós vamos falar disso aí. O time vem bem capenga aí. E não é que ele vem capenga com muitos desfalques. São 3 desfalques, mas 3 desfalques vão fazer bastante diferença. Faz a diferença. São jogadores que vêm se destacando no ano. Então, para mim, o Botafogo, eu acho que o Botafogo vai brigar independente do técnico que ele vai ter. Com não certeza. sei se vai ser campeão, porque eu acho que ele tem o mesmo problema do Fluminense, a reposição não é a mesma altura. Tem jogadores, apesar de ter um nanico lá, parecido com o Soteldo, o moleque corre pra cacete. Também é fora de fora, acho que é paraguaio. Ele entrou contra o São Paulo, fez um salseiro contra o São Paulo. É um pequenininho, bem pequenininho. É bom jogador. Mas eu acho que é isso, assim, não vai ter reposição. Eu não sei se aguenta o campeonato de 38 rodadas. Mas o que pesa a favor do Botafogo e do Grêmio, que é o que você tinha me perguntado, tem menos competições, né? Não joga mais exatamente. A Copa do Brasil. A Sul-Americana, por mais que o Botafogo esteja jogando. A Sul-Americana é um nível técnico extremamente abaixo de qualquer coisa, então se desgasta muito menos, né? E o Grêmio só joga o Campeonato Brasileiro. E até joga a Copa do Brasil também, né? Mas eu acho que tem esses dois, esse fator aí, eu acho que ajuda bastante esses dois times. E aí, Renato, já queria emendar aqui já a questão do destaque do ano, que eu vou te perguntar aí quem que é pro lado do Fluminense, mas você tocou aqui no ponto dos goleiros, né? E aí eu vou te contar um pouquinho da história do PR também. O PR foi formado na base de Coutinho. Sim. Ele tinha uma expectativa muito grande em cima dele, que ele se tornaria aí talvez o sucessor do Rogério. Teve oportunidade aqui, tá? Quando o Volpi ainda era o goleiro do São Paulo. Volpi que processou o São Paulo essa semana, para alegria geral da nação. Aqui o São Paulo conseguiu tomar 3 processos essa semana, do Volpi e do André Anderson, que eu tenho certeza que você não conhece ele. É um jogador que veio da Lazio, emprestado aqui, fez 3 jogos e processou o São Paulo. E do nosso querido King Naldo também processou o São Paulo hoje. O Reinaldo? Exato. Porra! Foi as viúvas do Reinaldo aí, ó. Ele tá bem preocupado em meter o São Paulo no pau hoje, porque o São Paulo não pagou aí o que tinha de acordo com ele. E aí o PR teve algumas oportunidades aqui em alguns jogos, Sul-Americana, Campeonato Paulista, e ele não foi bem, cara, foi extremamente inseguro, tanto que emprestaram ele para Inglaterra, ele passou uma temporada na Inglaterra, ficou no banco lá, eu não lembro nem o nome do time, foi para um time que brigava para não cair na Premier League. Sim. Depois acho que jogou a segunda divisão do campeonato inglês lá, também não jogou, ficou no banco. Aí ele voltou pro Brasil, se não me engano passou pelo Náutico. Isso, estava no Náutico. Série B. E aí esse destaque que ele deu na Série B, ele acabou indo pro Botafogo. E aí o Botafogo que tem um bom goleiro, mas que é um goleiro de porcelana, que é o Gatito, né? O Gatito faz ótimos jogos, mas ele fica 50 meses no departamento. O Gatito joga é só 6 meses.
O Gatito tem tudo para jogar no São Paulo, porque para ficar no departamento médico é só vir para cá. Eu escutei essa do Gatito, que eles falaram, pô, o Gatito joga só 6 meses, e outra que eu também ri pra caramba, só foi também do Apodi do Goiás, que falou, esse aí é o jogador itinerante, você assiste sábado ele jogando nesse Brasileirão, quarta-feira já tá na Série B jogando, domingo ele já tá em outro time lá da Série A jogando também, ele tá em todo. Ele tá aqueles caras boleirão da Várzea, né? Joga camiseiro, joga em todos os times. Se puxar a ficha dele lá no Wikipedia, lá vai dar uma lista boa. Tá jogando Brasileirão, de segunda de noite tá jogando na Várzea de Goiás. Sim, você assiste ele sábado no time da Série A, você assiste, vai ver, tá na Ponte Preta da Série B. Você viu que ele fez o puta golaço esses dias aí na Sul-Americana? Ele tinha tido dengue hemorrágica, velho. Ele ficou 15 dias afastado. Aí não tinha ninguém, o cara levava ele pro banco, o cara tava desnutrido, coitado. Ele entrou e fez aquele puta golaço lá. Eu fiz a live com o cara do Goiás aqui, do Sintonia Esmeraldina, até mandar um abraço lá pra ele, pro Guilherme. E ele contou essa história. Ele falou, pô, o cara tava com dengue hemorrágica. Eu falei, mano, a Podia é de outro planeta, irmão. Ele é tipo esses malucos aí. Corre. Aquele ali do começo ao fim foi uma correria danada, não tem jeito. É verdade. Você estava falando do PR, Adalto. Eu te perguntei, porque contra o Fluminense o cara fechou, mas do povo ficar louco. Falava, o que é isso? E Adalto, eu conheço o São Paulo, eu acompanho futebol desde 1999, quando o Fluminense estava na Série C. Foi quando eu comecei a acompanhar o São Paulo mesmo. Poxa, eu lembro do São Paulo largar 6 no Fluminense, no Morumbi, essa colada de 6. Lembra daquele jogo que o Romário deu um tapa na cara do Andrei? Sim. Era só chinelada. Depois veio tricampeonato, tal. O São Paulo sempre, o Mundial. E você disse que dessa década para cá veio com esses problemas. E uma coisa que eu tenho um tio, que ele é São Paulino roxo. E ele estava comentando esses meses para trás que, poxa, o São Paulo não consegue achar. O Rafael é o goleiro agora, né? Sim. Que jogou. O Rafael era do Cruzeiro, depois foi pro Galo e depois pro São Paulo. Exato. Ele passou pelo Fluminense, inclusive. O Rafael? Sim. Não te conto essa história aí. Não. Uai, não tô sabendo dessa, não. Ele foi emprestado um ano aí pra pegar experiência. Ele contou essa história no aquele programa Boleiragem, que o Roger e o Caio fazem. Ele foi lá, foi entrevistado, e aí ele contou da história, porque o Roger conhecia ele da base do Fluminense, né? Até que acho que chamaram ele de última hora e ele aceitou porque eles eram amigos lá. E aí ele veio da base do Cruzeiro, e da base do Cruzeiro ele passou pelo Fluminense um ano ali emprestado e voltou ao Cruzeiro. Voltou e esquentou o banco 10 anos pro Fábio, coitado. Foi pro Galo. Mas agora ele tá se dando bem. Parece que agora ele então, a gente tava falando do destaque do ano, o Rafael é o destaque do ano do São Paulo. É o destaque, né? Coisa boa, pelo menos agora ele tá tendo ele lugar ao sol. O São Paulo que tem um problema muito grande desde a parada do Rogério no gol, né? O Rogério que ficou 25 anos no gol do São Paulo. E encontrou dificuldade aí para repor ele. Teve o Volpe ali, que teve um pouco mais de regularidade desde a chegada dele aqui. Ele passou depois. Xerém. Ele é de Xerém? Mas ele é do Sul, né? Eu acho que eu acho que sim, mas eu acho que ele é de Santa Catarina, porque ele começou no Figueirense, né? Profissionalmente, ele começou no Figueirense. Ou tem não sei se você sabe, o São Paulo enfrentou o Tolima esse ano, né? Sim. Na Copa Sul-Americana, e o goleiro de lá chama Neto Volpe, que é primo dele. Olha só! Também joga lá. Não, agora que eu vi, ele é de Xerém também. Ele é de Xerém? Xerém. Outro que eu não sabia que era de Xerém, que depois que quer dizer, fiquei sabendo já tem mais tempo, mas o Marinho. O Marinho também o Marinho foi pro Fortaleza, né? Fechou com o Fortaleza. De Xerém Graças também. a Deus. Graças a Deus fechou com o Fortaleza. Quase foi parar no São Paulo, né? Quase. Graças a Deus saiu daqui. Acho que ia ser mais uma desgraça que ia aparecer pra cá. Mais um paneleiro, né? Porque esse é paneleiro também, igual o Luciano, igual. Mas do Rafael, Renato, sim, ele, cara, tem... Eu sempre falo muito, né? O Rogério, eu sou fãzaço do Rogério. Pra mim, o Rogério é o maior jogador da história do São Paulo, então
É chovendo molhado ficar falando dele aqui. Não tem ninguém que não admira. Eu acho que quem não admira o Rogério é corintiano, porque levou aquele gol lá no. Lembra aquele gol que ele meteu? Aí não Ah, o admira. O Rogério, o resto. Rogério, o Rogério não é um cara muito agradável, né, Renato? Assim, isso aí é fato. Assim. Ele é um cara extremamente arrogante e tal. Ele, assim, eu gosto muito do Rogério. O Rogério tem uma personalidade forte, é fato. Mas ele é um cara esclarecido, né? Puta, Sim. quando ele tinha aqui as próprias coletivas dele aqui, eu gostava bastante porque ele fala bem, ele consegue se comunicar de uma forma transparente e tal. Que é difícil no futebol, né? Você vai pegar cara pra Muito, falar aí, a grande muito. maioria. Jogador, principalmente, os caras não sabem falar, né? E Não, técnico é muito político, né? Eu pego o Dorival. Cara, eu fiz meu último pós-jogo aqui, eu não consegui fazer o pós-jogo contigo, que tô com a voz fanha ainda, porque você ficou sabendo, essa semana eu fiquei ruim. E, cara, você pega as 10 últimas entrevistas do Dorival, o Dorival é ruim falando, não porque ele responde as mesmas coisas, e os caras perguntam as mesmas coisas pra ele. Eu me irritei, porque eu fiz como se fosse um react da entrevista. é um E, cara, discurso pronto. eu me irritei, Renato, porque o cara perguntou a mesma coisa. Ele perguntou tem um repórter que perguntou pra ele assim: Ah, você pode falar das chegadas dos jogadores que o São Paulo tem olhado no mercado? E ele responde isso a 10 coletivas, a mesma coisa. Não vou falar de jogadores que estão chegando, vou valorizar o time que eu tenho aqui. Eu já pedi pra diretoria que eu não quero perder jogadores. Eu respondi o que ele ia responder antes dele responder. Eu não tinha visto a coletiva. Uhum. Tava gravando e vendo junto com o pessoal. Falei, ó, ele vai responder isso. E batata, ele respondeu a mesma coisa. Não, é Então, discurso pronto. cara, é muito chato, né? E o Rogério não, o Rogério dava entrevistas diferentes, tal. Então eu gosto bastante dele, mas eu entendo quem não gosta, porque ele é arrogante pra caramba, né? Eu acho que essa arrogância dele atrapalha ele principalmente na gestão de grupo, que talvez é o principal defeito dele como Lembra técnico. dele no Cruzeiro? Ah, não só no Cruzeiro, né? O próprio Falar que ele. Flamengo saiu meio capenga. Aqui, na segunda vez aqui, essa questão do Marcos Paulo, né? E aí eu mesmo tenho questionado bastante ele como técnico por conta. O grande trabalho que ele fez como técnico foi no Fortaleza, né? Vamos falar a Sim. verdade. Só que o Fortaleza vem se mantendo, né, Renato? Pelo menos os últimos 5 anos aí, o Fortaleza se mantém Ele aí também numa regularidade muito boa. independente do técnico tá lá. O Vojvoda, Sim. tudo bem que é um achado, um puta técnico também, mas manteve o mesmo nível de entrega do Rogério ou até maior. Então, eu fico me perguntando se o Rogério é o grande diferencial. Acho que ele foi um instrumento importante para profissionalizar o Fortaleza. Eu sempre cito, né, a entrevista do Marcelo Paes no podcast do Denilson, porque ele conta a reestruturação do time do Fortaleza até chegar nos dias de hoje. E o Rogério é uma peça ali que foi fundamental, mas não acho que isso é só ele. E aí eu fico me perguntando se o Rogério é tão grande assim como técnico, como ele imagina que é. Eu tenho muitas restrições. Mas falando do Rafael de novo, Rafael, cara, assim, ele se consolidou no gol do São Paulo. Eu fui muito crítico à chegada do Rafael aqui. E não por conta do Rafael, porque eu vou ser muito sincero, não, o Rafael deve ter jogado quantos jogos na carreira dele? Pois Pouquíssimos é, jogos, né? poucos jogos. Ele tinha tinha uma expectativa muito grande do Cruzeiro, aproveitar ele na parada do Fábio, ele foi preparado para isso, mas parece que ele até explicou, acho que tinha uma situação que o Fábio ia parar em um certo período, aí o Fábio acabou renovando por 2 anos, ele não gostou, e aí o Atlético fez a proposta para ele jogar, ele foi para o Atlético como peça ali para virar titular, e o São Paulo chegou no Atlético, e o goleiro que não joga com o pé não joga com o São Paulo. E aí o São Paulo foi buscar o Everson no Ceará, ele tinha vindo do Santos, tinha trazido ele já. Ele tinha trazido o Everson do Ceará para o Santos e levou do Santos para o Atlético. E ele está lá até hoje, né? E aí, a carreira do Rafael ficou de novo, mais uma vez, como banco ali do Everson. E aí, no final do ano, venceu o contrato dele. O Rogério, que trabalhou com ele no Cruzeiro, se não me engano, conheceu ele, acabou pedindo para trazer. E eu fui muito crítico porque o São Paulo já tinha 2 goleiros, que é o Jandrei e o Felipe Alves. São 2 goleiros medíocres? São 2 goleiros medíocres, né? Para quem não sabe o que é medíocre, Não, medíocre é o cara que é mediano no teor da palavra. Então, assim, são goleiros de médio a não, e baixo, todos né? sabem que é isso mesmo, não adianta. Exato. Não é goleiro para time do tamanho de São Paulo. Essa é a verdade. É isso. Goleiro que pode estar aí no Fortaleza, na Chapecoense, no Goiás, enfim, num monte de time, mas para o São Paulo não ia aguentar a pressão. Mas enfim, cara, o presidente de São Paulo vem todo dia na televisão reclamar que não tem dinheiro, que o São Paulo vive um problema financeiro, não sei o quê, e contrata mais um jogador para ganhar 500 mil,
numa posição que já tinha dois jogadores. Né? Não faz... Só pra você ter ideia, Renato, a gente tem 6 laterais direitos. Tinha, né? Ô, louco! Porque se livrou do Orejuela aí há 2 semanas atrás, está emprestado ao Ceará. E se juntar os 6, não dá um. Às vezes parece que é um amadorismo que a gente fica não, por parece entender. Não, é amadorismo. É, Né? é um amadorismo que a gente fica por entender. O São Paulo passa por isso há alguns anos. Né? Assim, vou te dar alguns exemplos aqui de coisas que aconteceram esse ano. Essa questão do Rafael é uma, a questão dos 6 laterais direitos, a questão de você contratar 8 estrangeiros e poder só utilizar 5. Isso são coisas que aconteceram só em 2023. Na live que a gente fez hoje, eu resumi a semana do São Paulo hoje. Eu vou te contar a história. Processo do Reinaldo, processo do André Anderson, processo do Volpe. Não pagamento do Patrick, e os caras querem entregar o Alan Franco, que era o volante, que tá no Tajeres da Argentina, e o Tajeres não quer ele, tá devolvendo. Não era um que tava do Galo? Exato. O São Paulo não recebeu o dinheiro do Léo Pelé do Vasco, o São Paulo tá atrás do Eric, tentando pagar 400 mil para ele por mês. Tem um jogador que tá veiculado aqui pela imprensa de São Paulo, chamado Zalatar, não sei se você conhece ele, é um jogador de meio de campo da seleção uruguaia, é assim que se vende. Ele fez um jogo pela seleção uruguaia. Tem 110 jogos na carreira, tem 23 anos. Ele não é uruguaio, ele é espanhol. Ele é filho do Zalatar antigo da seleção uruguaia. Sim. Então nasceu em Albacete, se formou no Albacete. Quem que é o Albacete na fila do pão? Não é ninguém lá na Espanha. Foi jogar na Liga Alemã, no Eintracht Frankfurt. Não jogou, não conseguiu jogar. Foi contratado pelo Schalke 04. Schalke 04 emprestou ele para a Liga Polonesa. Não jogou na Liga Polonesa. Voltou para o Schalke. Ele jogou a segunda divisão da Bundesliga e jogou a Bundesliga esse ano. Esse é o jogador que o São Paulo está indo atrás. Além de tudo isso, voltar uma semana atrás, a gente renovou com o Jandrei por mais 3 anos. Por quê? Porque o Jandrei é um goleiro experiente para preparar a molecada que está vindo da base. Sim. Nós temos só o nosso coordenador de goleiro da base, nada menos é o Zete. E a gente precisa contratar o Jandrei. Essa é a diretoria do São Paulo, irmão. Essa é a diretoria do São Paulo. Então, assim, eu te resumi uma semana do que acontece aqui. Então, assim, você imagina os últimos 10 anos, se eu for te contar toda a história. Vamos ficar chorando. Aqui. Não, Sim, sim. Não, de tudo isso que eu ia só te resumir aqui, o Rafael é o grande destaque do ano. Tem tido uma regularidade muito constante. Participou de todos os jogos e é o que eu falo sempre de goleiro, né, Renato? Não sei se você tem essa mesma opinião, mas goleiro, para mim, ele tem 2 pontos que são importantes. Primeiro é ser regular. Goleiro que não toma gol bobo, aquele goleiro que é seguro e tal. E ele passou isso. Ele tomou um gol bobo, se a gente pegar de todas as 35 partidas que o São Paulo fez no ano, e foi o gol que ele tomou do Reinaldo. Hein? Tomou um gol do Reinaldo lá na Arena do Grêmio, ele tomou um gol debaixo das pernas do Reinaldo. Foi aquela que bateu e entrou devagarzinho. É isso aí. Esse foi o único gol assim, que a gente pode colocar na conta dele. Ele tem uma deficiência que o Diniz não escute a gente, mas o Diniz deve saber, que é a bola aérea, ele se atrapalha um pouco ainda para sair. E com a bola nos pés, ele realmente tem muita dificuldade. Sim. Mas também é igual o Fábio. O Fábio também não sabe jogar com o pé, mas estão botando a bola nele, ele tá jogando. Aprendeu um pouquinho, aprendeu. Eu acho que isso é até válido que o Diniz conseguiu fazer, de fazer ele conseguir jogar com os pés. Você falou do Rafael, Adalto, e que ele saiu porque o Fábio assinou por 2 anos. Por mais 2 anos, algo assim. E aconteceu a mesma coisa no Fluminense. O Fábio veio, e quando ele chegou no Fluminense, o acordo era, você joga... O Marcos Felipe joga o Carioca e você joga a Libertadores. Só que aí, depois de 1 mês, o preparador falou, cara, é o Fábio, não tem nem... Você não vai jogar. Não e aí o Marcos Felipe falou, acabou indo pro Bahia, do Grupo City lá. Coitado, eu fiquei com dó do Danilo Fernandes. Puta, ele estourou vai ficar ele foi contra o Fluminense, né? Tempo. Foi contra o Fluminense. Ele tava ganhando o jogo pro Bahia, porque tava 1-0 pro Bahia, ele tava pegando tudo. E eu acho que o Marcos Felipe não entrou devido à cláusula, não sei, porque entrou outro goleiro. Então, deve ter entrado o terceiro goleiro, então, né? Você falou do resumo da semana do São Paulo. O torcedor do Fluminense está iludido, porque o Fluminense fazia tempo que não contratava alguém que parece que é bola, que é um tal de Léo Fernandes, um uruguaio, que estava jogando no México, no Tolima. Tolima não, perdão. No Toluca.
Acredito que seja esse o time, e é aquele meia que chuta, canhoto, que, sabe, puxa pro lado e chuta, habilidoso. Dizem que é o segundo melhor jogador da Liga Mexicana. E quando surgir essa informação que tá indo pro Fluminense, o torcedor do Fluminense já sabe, não, tem alguma coisa errada aí, porque esse cara é o segundo melhor da Liga Mexicana, o que ele vai fazer aqui? E parece que esse cara vai assinar com o Fluminense. O Fluminense assinou também, como eu citei no início, o Ione Gonzalez e o Danielzinho. Que o Ione Gonzalez estava na Colômbia e o Danielzinho no Bahia. Então, o Fluminense teve a notícia boa com o Léo Fernandes, mas também ficou meio pé da vida com o Ione Gonzalez e o Danielzinho. Mas vamos ver como que eles se portam agora, com o Diniz um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, porque o Diniz, quando jogou em 2019, quando treinou o Fluminense, foi 18 chutes no gol e pedir de 1-0. Você conhece muito bem. Ele tinha acabado de sair daqui. Você conhece, é assim. Aí, Diniz desse jeito. Vamos ver se esses jogadores conseguem, até você estava falando das peças de reposição, ver se conseguem repor, jogar um pouco nas laterais. O Ione Gonzalez, por exemplo. Porque se não conseguir trazer gente, pessoal, o Fluminense está com um problema muito grande na zaga também. O Manuel foi pego no antidoping. É E, verdade. e parece que E o Nino não joga amanhã, hein? não joga. E David Braz não viajou. não, o Fluminense tá com a zaga. O André que faz o papel, que o Diniz, o que ele faz? Quando a situação não tá legal, ele tira um zagueiro e traz o André para jogar lá de último, como se fosse um líbero quase, mas puxa o André para ficar junto do Nino. O Fluminense tá com a zaga e o lateral direito todo ferrado. E é o quê? Felipe Melo. Felipe Melo a gente sabe, o cara tá com 40 anos. Perde na corrida, dá bicudo, faz lançamentos excelentes, tudo bem, mas não dá. Você botar ele, bota um jogador de 19 anos, vai passar na frente dele. Então eu tô um pouco preocupado nessa questão de a lateral esquerda tá voltando, mas a zaga tá e teve o desfalcado, e teve o outro também que foi afastado devido ao problema com as apostas, Vitor Mendes. Então o Fluminense tá com a zaga meio que capenga também. Vamos ver o que eles vão fazer. Né? Bom, daqui que eu ia fechar só. Então, o Rafael é o destaque do ano, né? Ele ganhou alguns jogos aqui. Acho que é isso que é a diferença que eu ia falar. O Caleri é o jogador mais diferente que o São Paulo tem, né? Não temos que questionar aqui. Mas o Caleri ficou boa parte do Campeonato Paulista fora esse ano por conta de uma contusão que ele teve no tornozelo. Se especulava, inclusive, que ele ia ficar 6 meses fora. Esse daqui é mais um exemplo dos tempos atuais do São Paulo. O Caleri se machucou no jogo. A imprensa veio toda e falou que o Caleri ficaria 6 meses fora. O Caleri procurou um tratamento alternativo. Contratou 2 profissionais argentinos, trouxe para cá, fez o tratamento alternativo. Um mês depois ele estava dentro de campo jogando. E ninguém veio explicar porque queria ficar 6 meses fora. Esse é o São Paulo de hoje. Mas então ficou feio pro departamento médico depois dessa, né? Tem uma série de outras atrocidades que acontecem aqui toda semana. Mas então o Caleri ficou fora durante muito tempo, mas ele é um jogador diferente, ele não vai jogar amanhã, como a gente já falou aqui. Então, tem essa, vocês vão ter esse alívio aí, porque o Caleri na frente é chato. Não, na hora que você falou que eu confirmei, que você confirmou que o Caleri não ia jogar, já o jogo fica mais tranquilo. Mas uma esperança. O Rafael ganhou alguns jogos aqui, Renato, como o jogo contra o América, o São Paulo ganhou de 3-0. Mas ele ganhou o jogo porque ele pegou 2 bolas impossíveis no final do primeiro tempo. O São Paulo ganhava de 1-0 ainda. E ainda com 1-0 no começo do segundo tempo, o Luiz saiu cara a cara com ele fechou, pegou. Ganhou o jogo na Argentina contra o Tigre. Ganhou o jogo contra o Vasco aqui. Ganhou o jogo contra o Goiás. Então tem jogos importantes que ele fez. Pô, isso é legal. Tem uma sequência importante. E ele parece ser um cara bem centrado, assim. Sim. Ele já falou isso em diversas entrevistas, que o São Paulo é a chance da vida dele, e ele quer agarrar isso com unhas e dentes. E ele tá fazendo isso, né? Eu assim, não vou me arriscar a falar que ele talvez é o melhor goleiro do Brasil hoje, jogando, porque tem o PR, que também tá fazendo um ano excelente. A gente tem o Everton, tem o Cássio, que são caras que vêm de bastante tempo. Mas o São Paulo, eu preciso até me atualizar aqui, o São Paulo era a melhor defesa do Brasil até uma semana atrás, 2 semanas atrás. Então, acho que os números aí falam um pouco sobre
E ele também não tem um time exuberante para falar que São Paulo tem a melhor defesa do Brasil. Então, acho que o Rafael Passa aí tá fazendo um ano excelente. Eu queria ver aí quem que você tem achado que é o destaque do Fluminense no ano. Eu tenho um palpite aqui, mas eu quero ouvir de você. É esse mesmo, Arias. É ele, esse né? mesmo. O Arias é um motorzinho que, poxa, é sensacional. O Cano, ele cai um pouco de produção junto com o time. Então, o Cano é um cara que, Adalto, o Cano é um cara que ele é sensacional. Ele chuta de onde dá. Onde limpou, ele chuta. E isso é muito bom, porque tem jogo, por exemplo, o Ganso. O Ganso, eu acho que ele tem medo de chutar e a perna sair. Então vai, ele distribui, pelo menos agora ele voltou, tá jogando legal. Mas o Arias é o destaque. O Arias, ele, quando você vê, ele tá na esquerda, quando você vê, ele tá lá na ponta direita. E, sabe, a torcida morde medo. Toda hora que ele cai, a torcida já começa. Ah, meu Deus do céu, nossa senhora. Porque ele. É meio time, né? E é meio time. Ele é meio time a ponto de ele fez um amistoso com a seleção da Colômbia, ele voltou e todo mundo tava falando, olha, faz um trabalho aí para ele jogar. Eu não sei se ele jogou o segundo tempo, enfim, mas é o Arias. O Arias, e ele vem mantendo esse bom futebol desde o ano passado. Ele veio para o Fluminense, ele ficou um pouco no banco, quando ele começou a entrar, deu Foi a hora bola. que o time mudou, né? O time mudou. E com o Diniz botou ele como ponto, depois botou o Keno também, botou o Cano ali de centroavante, e é desse jeito. Agora a bola tem que chegar pro Cano. O Fluminense estava sem lado esquerdo, vamos ver se agora o Marcelo pegar pegar um ritmo de jogo, né? E não machucar, porque a gente não tem peça de reposição. Foi o que você disse, nós não temos. É isso aí. Toda vez que um se machuca, aí o Diniz, professor Paróis, a torcida do Fluminense fez até um meme, botar professor Diniz, não, médico doutor Diniz, traga seu jogador para ser recuperado. Porque tava desse jeito, o jogador não, mas pode. Eles queriam contratar aquele Jean-Pierre, lembra aquele cara do Grêmio? Sim. Acabou que ainda bem que não deu certo. Mas. Palmeiras quase trocou o Veiga e o Scarpa pelo Jean-Pierre. Exatamente. E os torcedores estavam, poxa, gente, pelo amor de Deus, não tem cabimento a ficar apostando em jogadores dessa forma sabe, porque o cara vai transformar o jogador, tá doido, o Fluminense não é. Uma coisa, Renato, que eu queria te falar só do Diniz, né? Cara, nunca mais quero o Diniz no São Paulo. Já tô deixando claro aqui. Torcedor do Fluminense que vai colar com nós aqui, já tô avisando. Não quero o Diniz nunca mais aqui. Ponto. Mas quando o Diniz voltou, a torcida do Fluminense estava desse jeito também. Não, eu tava. Eu espero estar errado, tá? Mas eu acho que vocês vão ter esse momento de novo. Não, é assim, ciclo. Mas uma coisa que eu reconheço do Diniz é que o Diniz faz cara ruim jogar bola. Isso daí é uma verdade. Ele fez alguns caras aqui, tipo, ele descobriu o Léo Pelé como zagueiro, que não é um mau zagueiro, não é assim, teve cara que chorou aqui quando ele saiu. Venderam o Léo Pelé. Ele já tava de zagueiro no São Paulo? Já. Ele já tava de zagueiro? Porque ele chegou como lateral, né? Ele era lateral no Vasco, se não me engano. Ele jogou aí no Fluminense. Fluminense. Ele é de Xerém. Ele jogou no Fluminense, né? Exato. É, de Xerém. Ele veio do Fluminense pra cá como lateral, ele era banco do Reinaldo. E aí, na chegada do Diniz aqui, ele inventou ele de zagueiro. Ele é um bom zagueiro, né? Mas o torcedor de São Paulo, quando vendeu ele, porque vai vender o Léo Pelé. Chiou, o Beraldo tava no banco aqui, 19 anos. O Beraldo não vai jogar amanhã também, que é um outro desfalque importante. Não sei se você viu ele jogar já. Não. É um menino de 19 anos. Vai ser grandão, Renato. Ele deve jogar no primeiro escalão da Europa. É moleque diferente. Canhoto, zagueiro canhoto. E parece que ele tem 35 anos, velho. Com 19 anos, mas que joga muita bola. Esse pra frente já, né? É o cara que sabe jogar e o cara que tem tempo de bola, sabe marcar, enfim, é um puta zagueiro. Então ele achou o Léo Pelé aqui, que foi uma descoberta dele. Fazia o time muito cara jogar aqui no tipo. Eu não gosto, Brenner, tá? lembra do Brenner? O Brenner, sim. O Brenner foi ele. É? O Brenner passou aí, lembra? Passou.
Aí ele não sei, ele não sei se ele Jogou foi pouco, bem. jogou muito pouco, jogou muito Ele pouco. voltou, no que ele voltou estourando aqui no São Paulo. Ele fez o Igor Gomes jogar aqui no São Paulo, né? Eu não gosto dele, mas ele jogava com ele. Ele fez alguns jogadores, isso é fato, assim. Caio Paulista que veio para cá agora é invenção dele de lateral esquerdo, né? Então, assim, eu reconheço esse ponto do Diniz. Ele consegue melhorar jogadores na mão dele, coisa que muito. O Dorival eu já não sei se eu tenho essa mesma expectativa. Se o cara joga bem na posição dele, ele vai jogar. Se não joga bem, ele não vai E jogar e acabou. Entendeu? o Diniz começa a virar professor Pardal de vez em quando, faz isso, puxa. Quando ele Joga com 5 puxou. atacantes, tira o zagueiro. Quando ele tirou o zagueiro para botar o André, todo mundo falou, pelo amor de Deus. Mas depois começou a dar certo porque o André é bom de bola. Então Sim. começou a dar certo. Mas tem coisas ali que a gente fica louco. E não adianta. O Diniz é cabeça dura. Você sabe disso, Adalto. Ele Renato, fica com aquilo até o fim. uma coisa que, assim, ele, por mais que ele desenvolva os jogadores, ele ainda tinha o Arboleda e o Léo Pelé de zagueiro. E ele queria que o Arboleda e o Léo Pelé jogassem com o Volpe na frente da área. São Paulo cansou de perder jogo, que os caras perdiam a bola tocando a bola dentro da área. O Igor Gomes, você deve ter visto jogar 2019, algumas vezes, Fluminense. é extremamente limitado. Véio. E ele fazia É o que ele tá Igor no Galo? Gomes. Tá no Galo. Ele fazia o Igor Gomes ir buscar a bola dentro da área para sair jogando. Não tem Oh. condições, entendeu? Então, assim, puta, muita coisa que ele precisa entender que ele não treina o Manchester City, velho. É. O dia que ele conseguir equilibrar isso na cabeça dele, eu acho que ele vai virar um técnico Vai, exatamente. grandão. Enquanto isso, ele vai continuar E a treinando aí. gente... Ele acha que ele treina o Audax de Osasco aqui até hoje. Ele chegou numa final de Campeonato Paulista aqui, né? Com o Audax. Ele conseguiu ele tem A2 também, não tem? Acho que ele tem um Ganhou, A2, ele ganhou. ganhou um A2 aí Eu acho que também. ele ganhou o único título que ele tinha na carreira. Agora ele tem, né, o Campeonato Carioca. Mas acho que o único título que ele tinha na carreira foi o Campeonato da Série. A quarta divisão do Campeonato de São Paulo com a Votuporanguense, acho que é isso. E aí acho que ele subiu com o Audax na Série B. O Diniz, ele é bem caricato, velho. Ele é É, daqui de um bairro de São Paulo, perto de onde eu morava, né? Na Vila Ativa. E, puta, ele é boleirão pra caramba. Talvez um dos melhores jogadores de futsal que eu vi na vida, assim. é Jogava mesmo? muita bola, pra caralho, assim. O Diniz, ele jogou no Fluminense. Jogou em todos os times, né, velho? Jogou em Jogou no tudo. São Paulo, no Mas Palmeiras, o no Diniz, Corinthians. ele desceu o cacete, foi no Galeano, lembra? Sim, sim. Desceu a muganga na cara do Galeano que abriu, eu só lembro Lopes Tigrão, Lembro. dando Lopes. chute lá, tentando dar chute. E foi quando o Palmeiras levou de 6 do Fluminense lá no Parque Antártico, se eu não me Isso aí. engano. Isso aí. Ele jogou Então, num monte de lugar. E ele é, cara, assim, eu torço, eu acho ele um cara, puta, é um cara que pro bem do futebol que ele desse certo. Não sim, só porque eu acho que ele joga bonito, e porque ele é boleiro, velho. Ele é um cara que. É muito. reconhece a Eu não sei se conversa. você já foi assistir algum jogo dele no campo. É muito engraçado, velho. Mano, ele joga junto com o time, mas só falta entrar dentro do campo. Né? É diferente, por exemplo, do São Paulo, que me irrita muito, que ele é irritante. O Diniz não, o Diniz eu gosto dele, velho. E se eu tiver, eu vou tentar ir amanhã no Morumbi. 70% de chance de eu conseguir ir, porque além de ver o time do Fluminense jogar, acho que tem vários jogadores interessantes aí no jogo de amanhã. Eu acho que vai ser um puta jogão. Não, pelo que eu te conheço, você vai, Adalto. Puta, Você não vai você sabe aguentar, você não vai aguentar. dos meus problemas aqui que eu Não, tenho, cara, sei. por causa da minha cachorrinha aqui, mas eu vou tentar aí, assim, tô tentando me organizar com a Renata aqui pra gente ir. Vamos entrar no jogo aqui, Renato, Vamos. efetivamente, pra gente falar aí desse jogo de amanhã. O São Paulo vem bem desfalcado aí, como eu te falei, né? Pelo menos 3 desfalques importantes. O Beraldo, o Caio e o Caleri, né? O Beraldo e o Caleri sentiram. O Beraldo sentiu uma entorse no tornozelo, né? É ligamentar, inclusive, deve ficar um mês fora, então perde os jogos também contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Caleri tá com problema nas costas, então ele é poupado pro jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil Sim. contra o Palmeiras. E o Caio não pode jogar por conta da questão contratual, né, de estar emprestado aí pelo Fluminense. O Michel Araújo também não poderia jogar, mas o Michel Araújo tá com uma contratura muscular aí já há 2 semanas, também vem desfalcando o São Paulo. Então peraí, tem uma lei. Caio Paulista não vai jogar também. Michel Araújo também não. Caiu 50%. Temos o Luciano Já e o Marcos cai. Paulo. Nossa, é. Eita, esse Luciano. Luciano mete É, gol. não, o Luciano, assim,
Eu tenho algumas ponderações, né? Não é o Luciano que o torcedor do São Paulo acha que é, porque o torcedor do São Paulo acha que o Luciano é o Raí. E não é. O Luciano não é ninguém na fila do pão aqui. Mas ele é um jogador bem voluntarioso, como tem vários aqui. O time do São Paulo é um time bem competitivo, Renato. Assim, Sim. por mais limitado que o time do São Paulo seja, é um time que tem bastante pegada, um time que corre o jogo inteiro, né? Tem amanhã de novo a questão do Morumbi tá lotado. Acho que deve dar jogo, sim. Vai dar um Dado jogo aí bom. Vai dar um jogo bom amanhã. eu também acho. E aí, como é que o São Paulo deve vir amanhã, tá? O São Paulo deve vir com o Rafael no gol. Aí, como é que o São Paulo tem jogado também, né? A gente falou do 4-2-3-1, é assim que o São Paulo tem jogado no Morumbi. Amanhã a gente tem uma dúvida muito grande, dado dos desfalques que a gente tem, mas essa linha de 4 não deve mudar, deve ser Rafinha, Arboleda. Aí o zagueiro que deve substituir o Beraldo deve ser o Alan Franco, é quem tem entrado ultimamente nos jogos. E a lateral esquerda deve ser feita pelo Patrick, que é o menino da base. Inclusive, ele estreou contra o Fluminense em 2022. O ano passado ele fez um jogo, não jogou nada, inclusive tremeu, o moleque pipocou. E ele foi substituído no primeiro tempo. Mas ele é seleção de base desde o sub-11, cara. Assim, um moleque Tem aquele extremamente jogador que ainda promissor. precisa passar, vai passar por uma experiência e Exato. vai achar o Apesar do futebol. o Wellington vai pro banco amanhã. O Wellington que tá há 3 meses fora, né? O Wellington que era o lateral esquerdo titular antes da chegada do Caio Paulista. Aí ele se machuca, tá há 3 meses aí afastado. E o Caio ganhou a posição. E aí, já aproveitar para falar do Caio. Caio queimou nossa língua mesmo. Você falou para mim que falou: "Ô, vocês estão ferrados, vocês trouxeram o Caio e tal." Ele e o E Michel. ele tá jogando bola, viu, Renato? Tá jogando. Ele, Assim, ele e o Michel. dentro das imitações do Caio Paulista, né? Porque também eu falo aqui, os caras, mas então... Olha, o cara não é o Leonardo, velho. Mas assim, dentro do que ele pode entregar, o cara é Tá extremamente entregando. voluntarioso. Sim. Ele aprendeu a marcar coisa que ele não sabia fazer. E lá na frente ele vai daquele jeito meio estrambalhado dele lá, trombando, e tropeçando na bola. Cara, ele fez 2 gols contra o Tolima, deu assistência, meteu bola na trave contra o Tigre. Tá doido. Cara, ele não fez isso em um ano no Flu. não. E eu vi alguns jogos dele, cara, aqui no São Paulo, por exemplo. Eu sempre destaco o jogo contra o Vasco, porque o Peck, ele pegou o Peck. O Peck é uma correria desgraçada, né? Por mais que os caras reclamem ainda no Rio de Janeiro, o Peck, velho, ele meteu uma correria em cima do Caio, e o Caio não pipocou. O Caio pegou o Arthur do Palmeiras, que é outro motorzinho também chato, que não pipocou também. Não fez nada em cima dele. Então, assim, cara, tem feito uma boa temporada. Vai fazer bastante falta amanhã. A linha de 2 é os 2 volantes, é o Pablo Maia e o Gabriel Neves, talvez aí o maior pilar desse time do Dorival. São os caras que têm jogado. O Pablo Maia é aquele cara que segura mais o jogo, né? E o Gabriel Neves, o cara que tem aquele passe mais vertical, o cara que quebra a linha, é o cara que vem jogando diferente. Aí tem uma linha de 3 que o São Paulo tem jogado. Geralmente o Luciano joga na direita, o Nestor joga mais centralizado e na esquerda joga cada dia um. Já jogou o Marcos Paulo, Aí vai já passando todo jogou o mundo, né? Alisson, já jogou o Michel Araújo, já jogou o Rato. Então aí pode entrar qualquer um. Eu não sei se ele vai jogar com essa linha amanhã, tá? Essa é uma surpresa que a gente vai ter, dado que não tem o Caleri. O Caleri que fica sempre como um homem de referência, né? Mudou bastante o jogo do Caleri com a chegada do Dorival, porque o Caleri era bola na área para ele se matar lá, balão para tudo quanto é lado. E agora não, o time tem chegado mais, tem feito bastante gol de bola trabalhada, tanto que o Caleri é o maior assistente do São Paulo no Olha ano. aí. Fez o arroz, fez o básico ali direitinho, Cara, ele conseguiu. organizou o time, Renato. Assim, para Isso. quem vai no Morumbi, eu tenho falado isso muito bem. Essas linhas que eu te contei agora, elas são bem claras dentro do campo e elas são muito bem postadas. O time joga de forma bem compacta, né? Você vê que perde a bola, rapidamente o time se recompõe. Diferente Isso. do time do Rogério, que era uma bagunça. Puta de um buraco no meio de campo, aqueles bicão pra cima pro Caleri, coitado. O Caleri já se mata, mas na época do Rogério ele sofria muito mais. Jogando só olhando pro Cara, alto. era bola nele e eles, tipo, se viram. Então. Jogando só pro alto. É isso aí. Então o time tá bem mais compactado. O que a gente não tem amanhã? Não tem o Caio, então deve ir o Patrick, não tem o Beraldo, deve ir o Alan Franco, Sim. e não tem o Caleri, e aí é a nossa principal dúvida, né? Então, bastante aqui a imprensa tem falado que deve ir o David no lugar dele. E aí, se for o David, aí pode mudar totalmente a configuração. Ou o Luciano faz esse homem de referência e se faz essa linha de 3, que eu acho difícil, ou deve jogar num 4-4-2. Aí nós vamos ter que estar lá no Morumbi para entender um pouco melhor como é que vai estar essa disposição. Não sei se você tem aí o time do Fluminense, como é que o Fluminense tem jogado. Eu só não sei como é que vai ser essa zaga, porque o Fluminense vai jogar no 4-2-3-1, que nós não temos o André para amanhã, então quem deve entrar é o Martinelli.
Então o Diniz deve É isso colocar aí. o Lima e o Martinelli, e Keno, o Ganso ali, Keno, Arias e o Cano na frente. Eu espero que o Marcelo, acredito que vai jogar, Tá Samuel confirmado. Xavier também. Agora a zaga, É, Adalto, a o que tem zaga, de previsão aqui é o Felipe Andrade e o Felipe Melo na zaga. Jesus, traz o homem lá, o homem nem. O Fluminense tá querendo ver se traz o Vitor Bueno, tá todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, traz o homem de volta lá. O homem não postou, perdeu. Postou e perdeu lá nos betanos da vida. É, Traz ele. eu não conheço o Felipe Andrade, vou ser muito sincero aqui. Jogador que jogou muito pouco. Então, e o O outro Fluminense. zagueiro que foi relacionado, tá, Renato? Ele viajou. É o Luan Freitas. O Luan Freitas é da base, é aquele jogador da base que já tá até velho. É o jogador da base que tá lá já tem um tempo bom. Mas seria bom esses jogadores ganharem uma rodagem. Agora, o time do Fluminense, você, Adalto, todo mundo sabe, o time do Fluminense começa ali atrás. E se não tiver zagueiro para sair jogando, e o André, que muitas vezes vai lá buscar a bola para dar uma arredondada e entregar, a gente fica um pouco receoso, entendeu? Mas eu tô até um pouco esperançoso com o jogo amanhã. Eu tava até lembrando mais cedo que, poxa, antigamente ia jogar contra o São Paulo no Morumbi. A gente, torcida do Fluminense, tem gente que fala até todo ano tem a goleadinha de 6. Aí ia jogar no Morumbi, olha lá, a goleadinha de 6. Ó, vocês fiquem espertos para vocês verem. Então, antigamente era desse jeito. Mas eu tô muito esperançoso que vamos ver que porque esse time está voltando, o Keno ficou muito tempo fora, então o time está voltando a ter aquela cara do começo do ano, do final do Carioca. Espero que o Marcelo jogue. Ele Então, tá confirmado aqui que tá, pelo menos no time que tá provável aqui, tá, tá ele e o o Samuel que Xavier. foi relacionado, né? Então eu acredito que vão jogar os dois, Martinelli, Lima, Ganso, Cano e Arias. E é isso. Agora é bom tentar É, botar esse jogador para jogar ali na lateral e ver se a gente consegue fazer alguma coisa. eu até na live que eu fiz hoje, eu tinha falado um pouco sobre isso. Se eu fosse o Dorival amanhã, eu dava uma trancada um pouco mais no meio de campo, tentava povoar, porque o time do Fluminense é o time que tem posse de bola. O São Paulo que, ó, é o 13º jogo. São Paulo não teve nenhum jogo até agora que teve menos posse de bola do que qualquer time. Eu acho que Então vai amanhã ser vai ser o primeiro. interessante. Vai Amanhã ser deve ser o primeiro jogo. interessante. E E com essa defesa aí meio torta, talvez pegar num contra-ataque ali para tentar ganhar esse jogo. Eu iria um pouco nessa estratégia. Vamos ver o o que ele vai fazer. Fluminense, Adalto, muita gente tá percebendo, é obrigar o Fluminense a jogar na bola longa. O Fluminense jogar na bola longa se ferra. E tem muito time fazendo isso. Por exemplo, o Alianza fez isso no segundo tempo. Terça-feira, eu falei, agora, joga no erro, pressiona, faz os caras, Faz vai a buscar a pressão em bola lá, cima. faz eles pressão para jogar lá na frente e recuperar. Então, a torcida do Fluminense também tá pensando, e aí, como é que vai ser isso aí? Vai ficar sempre assim? O Diniz não tem outra solução além de, tipo, se o time conseguir anular. O Flamengo, no primeiro jogo da Copa do Brasil, anulou o Fluminense inteiro. Então, sabe, obrigando a jogar na bola longa. Então, o nosso medo é esse. Se o Fluminense conseguir. É interessante que o torcedor do Fluminense, em 5 minutos de jogo, já sabe como é que vai ser o panorama do jogo inteiro. A gente é assim, já vê 5 minutos, ganhou a dividida, então o jogo tá beleza. Ó, ganhou pé de ferro, É tá a gostando. primeira bola que vai Se decidir o já jogo. levam debaixo das pernas, você já não quer nem tomar mais a cerveja de raiva. Às vezes toma mais de raiva, Já é mas verdade. é desse jeito. Eu tô Pô, esperançoso, mas jogar contra o São Paulo com mais de 50 mil não é fácil. é, O Fluminense jogou, acho que uns 2, 3 anos atrás, um jogo excelente contra o São Paulo e empatamos. dois a Porque dois foi até um que até o Ganso fez de falta, se eu não me eu, engano. eu acho que esse 2-2 foi a estreia do Patrick. Ah, e o Esse Fluminense jogo. jogou super bem. Sabe aquele jogo que você fala, gente, não vão perder oportunidade. Se continuar Foi assim, mesmo. vai e, sabe, é difícil. Então, eu espero que o time se sobressaia amanhã, que a bola consiga chegar no Cano para ver se a gente consiga pelo menos um empate, né? E se Ah, manter eu, ali em eu acho que vai cima. ser um jogo.
Eu acho que vai ser um bom jogo. Eu tô com essa Vai ser. expectativa. Não, isso aí eu tenho certeza. O jogo vai ser Falando bom. em bom jogo, queria relembrar duas partidas aqui históricas. Uma, eu acho que nem tem tanta importância, foi aquele 4, acho que foi 4-2 São Paulo e Fluminense, que o Roger fez o gol do meio de campo no Rogério. Eu tava assistindo aquele. O Rogério mandando beijo. Isso aí. Mandando beijo. E o Roger botou aquela bola, porque não sei, teve um zagueiro que ainda chegou a tirar. Tentou tirar a bola, mas não conseguiu, porque a bola bem foi no ângulo mesmo, né? Foi. Então Foi um puta golaço. Esse daí foi um jogo, assim, eu lembro desse que foi marcante. Tem um outro jogo também que foi marcante para mim, São Paulo e Fluminense. Foi o do tricampeonato São Paulo. Puta, eu fiz um churrasco em casa, São Paulo podia ser campeão no Morumbi. E o Thiago Silva estava ainda no Fluminense, o São Paulo empatou 1-1. E aí ficou para a próxima rodada. São Paulo foi campeão, mas não ganhou do faz Fluminense. parte para jogar um chopp. Tem esses e aí jogos... tem uma decepção gigantesca, né? Que aí você vai contar a sua história aí. Esse jogo aí foi... São Paulo e Fluminense, essa daí. Inclusive, eu tava assistindo essa semana, Renan. Tem um podcast aqui do. Não sei se você já viu, do Carioca e do Bola. Sei. E o Muricy foi lá semana passada, esses dias aí. E ele tava contando, e os caras perguntaram pra ele qual foi a maior dor que ele teve no futebol. E ele conta essa história aí, desse jogo São Paulo e Fluminense. Tem um vídeo do Muricy na coletiva de imprensa depois desse jogo, falando assim: o que vocês querem que eu falo? Futebol é isso aí. Não tem como explicar. Futebol é isso. É isso aí. Não tem. Não tem como. Aquele jogo eu acordei o bairro inteirinho, Adalto. Eu lembro que eu tava assistindo. Meu pai é tricolor doente que nem eu. E na hora, eu lembro que ele levantou assim e falou: vou até levantar que vai sair gol do Fluminense. Sabe quando você olha assim? Sabe? Deus te ouça. E olhando, porra, saiu aquele gol. Eu, porque é janela com grade, e balançar, gritando. Aquele jogo foi sensacional. O Washington depois foi até jogar no São Paulo, Jogou aqui, fez bastante foi até jogar no São Paulo. Eu lembro de outro jogo que eu não sei se você vai se lembrar. Outros dois jogos que foram marcantes em relação ao São Paulo. Eu lembro que foi aquele que o Romário deu uma na orelha do Andrei. Romário já pediu desculpa. O Romário já várias vezes em podcast já pediu desculpa. Tipo, não, o Andrei já tá tudo certo. Tanto que eu já pedi desculpa. E pro Romário pedir desculpa é algo... Tem que ser muito marrento. E eu lembro também acho que foi em 2014 ou 2015, que o Walter fez uns dois gols contra o São Paulo. O Walter Gordinho, né? O Walter Gordinho, que saiu rolando. Eu acho que foi um 4-3, não sei se me engano. Ele dava uma sorte contra o São Paulo, velho. Toda vez que jogava com o São Paulo. Aquele gol, ele fez um gol que ninguém acreditou, que é que ele meteu de trivela e a bola saiu do zagueiro do São Paulo, exatamente. Nem o Rogério Ceni acreditou, porque o Rogério não foi na bola, ele só olhou. Então eu lembro desse jogo. Lembro do 6-0 que me alugaram pra caramba também, em 2002, se eu não me engano, 2003. Foi esse jogo aí, foi uma sacolada que eu não queria nem ir pro colégio no dia seguinte. Mas tive que ir. Mas sempre Fluminense e São Paulo, os jogos são excelentes. Eu tava no Morumbi no primeiro jogo do 3-1, que o Adriano fez 1-0. Era o Roger, se não me engano, era o Roger Machado que era o zagueiro, não era? Era. Cara, ele viu Luiz Alberto e o Roger. Lembra do Luiz Alberto, o zagueiro no Adriano? O Adriano só deixou o ombro assim. Eu lembro que o Roger bateu e caiu. Aí ele bateu de esquerda, 1-0. Aí fomos lá, puta aqui. Aí aquele gol do Washington. Eu tive a chance de ir no jogo contra o São Paulo, eu não fui. Eu tive a chance de ir no jogo contra o Boca Juniors, eu não fui. E fui ver o jogo contra a LDU. Eu assisti o jogo de lado. Né? Ele falou assim: a gente não perderia essa final de Libertadores nunca que o Fluminense perdeu. Exato. E Adalto, eu assisti o jogo de lado. Eu acho que foi o último jogo no Brasil com mais de 100 mil pessoas. Eu entrei sem ingresso, Adalto, só pra você ter noção. Não sei, arrumaram um negócio, eu fui lá, tal, e entrei. Então, é até feio falar isso, né? Mas final de Libertadores... Final de Libertadores. Eu assisti o jogo assim, ó. Sabe quando você... Eu fumei um maço de cigarro no jogo. E o povo, para de fumar, pelo amor de Deus, gente, tô quase morrendo aqui. E voltava, galera. E foi um jogo louco, né, velho?
Aquele jogo, poxa, eu já estava na faculdade, lá já morava em Belo Horizonte, peguei um ônibus da Útil de madrugada, fui, e na hora, quando eu voltei, eu lembro que eles até falaram, pô, a gente vai te alugando durante os anos aí, porque, Não vai fazer isso sabe, agora. né, não, sei, me chamavam de Renato, não, Renatinho, depois a gente Não vai vamos te te zoar agora, zoando não, porque não. parcelado, a gente vai parcelar durante os anos, Deixa passar um até pouco hoje da. me enche o saco por causa disso, porque, poxa, Foi a o única final Thiago de Libertadores que o Fluminense chegou, né? foi a única. E olha a sacanagem, que o Fluminense chegou na final em 2008, perdeu para a LDU, jogar lá naquela altitude lá não tem jeito, mas É. enfim. E no ano seguinte, em 2009, o Fluminense perdeu para a LDU na Sul-Americana, Puta que o merda. Fred fez o favor, o Fluminense pressionando, precisava só de um gol. Já na final, precisava de um gol, o Fred vai lá e me dá uma cabeçada no jogador da LDU na frente do bandeirinha. Aí acabou o milho, acabou a pipoca. Aí, O entendeu? Fred é o maior jogador da história do Fluminense pra você, Renato? Que eu vi que eu vi mas, por exemplo, meu tem da Ah, os caras viram Rivelino, tem Gerson. muito Preguinho, que foi, acho que foi, marcou o primeiro gol da seleção brasileira, se eu não me engano, no torneio internacional, enfim, vários jogadores, mas para mim foi o Fred que eu vi jogar, mas tem também outro também que não tem jeito, Romário. Ah, esse aí do Adalto, o Romário. Romário, ele conseguiu ser artilheiro, jogando com Zada, jogando com Josafá, eu acho que jogando com o Sorato, essa galera, e o Ah, não cara fala do Sorato, não, que o Sorato me dá tristeza. Sorato já velho, cara, e metendo gol com o Romário. Eu vi o Romário fazer gol que eu falar, cara, tem um jogo Não, contra a Ponte Romário é. Preta, em 2002, que o Fluminense era a última, e lembra que foi até naquela 2002 que teve aquela treta com o Santos, com o São Paulo Santos, não foi? Foi. Enfim, em 2002 o Fluminense na última rodada foi jogar contra a Ponte Preta para classificar no último, oitavo ou sétimo colocado, levando de 2-0, o Fluminense conseguiu empatar, e lembra que é zagueiro Marinho? Jogou no Lembro. Corinthians, Sim. bobeou na frente do Romário, deu uma corridinha, acabou, o Romário pegou a bola de lado e meteu o gol. Aquele gol ali para mim é sensacional. O Romário fez vários gols, mas mostra, a ponto, Caio, eu tenho, todo mundo me xinga, que eu falo, todo mundo fala, quem que foi o melhor, Ronaldo ou Romário? Aí eu falo, pô, é difícil tal, mas eu fico com o Romário ainda um pouquinho. Ronaldo foi sensacional, não tem como comparar tal, mas o Romário ele fazia gol de um jeito que na área Eu acho que era coisa de louco. são estilos diferentes, né? Eu acho que o É, Romário dentro da área, ele era mais matador que o Ronaldo. Ronaldo era mais fenômeno, né? Sim, eu acho que fenômeno, isso. ele tinha mais explosão física. É pior que o Romário era foda também, quando ele era novo, pegar os jogos dele no PSV, no Botava a Barcelona. bola pra Ele frente e jogava ia pra embora. caralho, Aquilo o que ele jogou no Barcelona É uma é comparação brincadeira. que não. Sei lá, também é. Não tem como. Joga pra cima o colete, quem pegar tá bom, velho. Não tem. Agora, o que você tinha perguntado, o Fred, sem dúvida, para nós, quando ele meteu aquele gol ano passado, eu chorei. No, quando a despedida Contra o dele. Corinthians, despedido, eu chorei. O Fluminense, eu chorei. Foi a terceira vez, na verdade, que eu chorei por causa do Fluminense. Na LDU, eu não chorei. Eu chorei depois. Não é para rir, não, Adalto. Eu chorei depois que o Marcos Senna eliminou a gente no Rio São Paulo, cara. Quem meteu o gol aos 48 do segundo tempo no ângulo. Nossa, mas eu arrumei um berreiro. E minha mãe, culpa do seu pai, não sei o que lá tal. E outro também foi quando, em 2001, o Atlético Paranaense tirou a gente. Tirou o São Paulo, lembra? Tirou o São Paulo. Sim. Em 2001, depois tirou o Fluminense, Alex Mineiro, aquela galera toda. Então foram essas duas vezes e quando o Fred marcou o gol. O Fred, o Fluminense, ele meio que trouxe um certo respeito, vamos dizer assim. Todo mundo fala, pô, vai pegar o Fred, sabe que se bobear ele metia gol. Então, Não, o Fred é sensacional. E não agora tem o ele que está falar, né? trabalhando de dirigente, ele que tá pegando o telefone e me falando, então tá facilitando muito, que aí ele tá falando, ó, vem jogar com a gente aqui, ó, tal, é o Fred, vem, tal, nós já jogamos, você vai gostar. Por enquanto,
Tá da sendo desse jeito. aliviada, né? Não, você falou, eu chorei várias vezes com a do São Paulo, se eu ficar contando aqui, nós vamos ficar várias. Nossa, Mas as emblemáticas são os 2 títulos mundiais, isso aí eu lembro bem. não, mas Mas isso eu era criança, aí. né? Não, Eu mas era bem. se você não Tinha, tivesse chorado isso aí, pelo amor de é. Deus, eu acho que no dia que o Fluminense ganhar um negócio desse aí, eu passo mal. Não, Não levo. Sorte que tem um hospital aqui eu na frente. na data FIFA, eu estreiei um programa, né, que chama Fete com Você, que eu trago o torcedor de São Paulo para contar a história. E eu contei a minha história no primeiro programa com meu pai. Eu assisti um E pedacinho, eu assisti um assim, pedacinho, eu assisti um pedacinho. e lá eu conto a história da final, né? Que foi de madrugada, quando meu pai me acordou, ele queria ir pra Paulista, minha mãe brigou com ele, cara. E aí, nessa mesma semana eu estreiei um outro que é só de gols antigos do São Paulo, né? Gols históricos e tal. E eu fiz o primeiro programa, o gol do Raí contra o Barcelona. Eu assisti o programa e eu chorei, velho. Olha aí. Eu vi vendo o gol do Raí contra o Barcelona, que eu tenho a memória muito clara daquele dia, assim, é um dia Não, tem bem coisas que a histórico. gente No Trimundial, por exemplo, não. Eu já não tava tanto. Não foi tão. Não já tá sei se. calejado, já. Não sei. É que o jogo foi tão difícil, Renato. Aquele time do São Paulo de 92 a 93 era um espetáculo, né? O time que jogava. Sim. Delay e tudo. Não, esse time aí sem condição. Agora de 2005 foi na raça, né? O time. São Paulo não tinha time pagado o Liverpool, essa é a verdade. Ganhou e se jogar 10 vezes, perde as 10. E que nem aquela do Internacional também. É isso aí. Né? A do Inter eu acho até pior, porque o time do Barcelona era muito melhor que o do Inter, velho. O time do Ronaldinho, do Eto'o, você é louco. Aí Deco. os caras ganharam, velho. Os Gol do caras Gabiru. ganharam. É histórico. Né? O Porra, time do São esse Paulo não era Gabiru. tão ruim quanto o do Inter, não. Aí junta agora Gabiru e Perdigão. Todo boteco, todo vídeo tá os dois do Os boteco, caras, é verdade. O chumbado e Perdigão tá com tá a lá. barriga maior que a minha, mano. Não, e o Gabiru contando a história do gol. O Gabiru não sabe. Coitado do Gabiru, mano. Puta. Eu tava vendo ele falando com o Milton Neves esses dias aqui. Eu dei muita risada, velho. Puta, muito engraçado. Não, tem umas histórias que. Muito louco. Bom, Renato, vamos a gente fechando aqui já. Qual que é o palpite aí pro jogo para amanhã? Adalto, vai. Eu gosto muito do céu, Adalto, mas vai ser 2-1 pro Flu. Não, pô, nós temos que puxar um para cada lado aqui. Eu vou torcer muito pro Fluminense perder o jogo. Não, mas eu acho que amanhã dá. Depois que tirou aí o Caio Paulista e Michel Araújo aí da lei do ex, só sobraram 2. Eu tô mais preocupado com o Marcos Paulo, que esse aí tá numa raiva do Fluminense que dá nada. Bom, pode ter sido que ele chegou no Dorival e falou: pode me deixar no banco todos os jogos, mas amanhã eu quero jogar de qualquer jeito. O Luciano nem tanto. O Luciano foi embora do Fluminense porque o Fluminense não pagava ele. Ele fez certo, foi embora, foi pro Grêmio. O Fluminense não me paga, eu vou pro Grêmio. Aí depois do Grêmio ele foi pro São Paulo. Sim. Luciano nem tanto, mas acho que o Marcos Paulo, se entrar, acho que vai dar uma bagunça ali. Tem que ficar de geralmente olho. ele entra bem, Renato. Vou te falar que ele geralmente. Vou te falar, os melhores jogos que ele fez do São Paulo foi quando ele veio do banco, não quando ele entra jogando. Olha aí. Então pode ser que ele dá uma bagunçada. Eu vou, assim, eu acho que vai ser um jogo aberto amanhã. E eu acho que vai sair bastante gol. Mas eu vou torcer para ser 1-0 para nós aqui no sufoco, tá bom demais. Mas eu acho, assim, os times do Diniz geralmente saem bastante gols os jogos, né? Sim. Tem sido assim, mas é isso mesmo, dos dois lados. Dos dois lados. Ele joga aberto, velho. Se ele vai tomar 4, ele vai querer fazer 5. Geralmente é isso. Bom, Renato, cara, primeiro deixa eu agradecer você de novo aqui. Prazerzaço. Satisfação tá aqui. Eu sei que passou um pouquinho da nossa hora aqui, mas. Não tem problema, cara, não. Vamos conversando de futebol, tá tranquilo. A gente gosta muito de falar de futebol, né, velho? E falar dos nossos times ainda é mais legal ainda. Eu não deixei aqui a hashtag no começo do programa, Paz do Futebol. O nome é pré-jogo com o Ante aqui, mas o Ante é um nome carinhoso para chamar o torcedor adversário que vem aqui trocar ideia com a gente. Eu nunca teria condições de falar do Fluminense como você falou, ou como qualquer outro torcedor do Fluminense falaria. Então, a ideia de ter esse programa aqui é essa, né? De a gente conseguir se atualizar aí, ambos os lados, de como é que o time vai jogar. E, pô, prazerzaço ainda mais quando é um amigo meu aqui que tá aqui, como você. A gente se vê aí quase todo dia. Pô, ter a condição de registrar esse momento aqui é super legal. Então, te agradecer por estar aí.
Deixa aí de novo os endereços aí, tanto lá Isso. do seu canal, das suas redes sociais aí pra galera te seguir. Pra galera, para quem gosta de história militar, geopolítica, nós temos um canal chamado Clube dos Generais, que é um Você grupo falou muito que bonito, não é de guerra que tem que falar? é de guerra, não, eu tenho que falar de história militar. Se eu falar de guerra, capaz Os caras falar gostam de treta, Renato. Os caras querem É, saber da bagunça. não, mas é guerra. A gente cita o que está acontecendo, update da guerra da Ucrânia, batalhas antigas, batalhas da Idade Média. Ali a bala voando, canhão estourando, a gente está comentando. Então, pode estar no YouTube, tem no Spotify, o podcast, né? O Clube dos Generais. Para quem gosta, pode dar uma olhada lá. Eu só estou só participo mesmo do Clube dos Generais, lá no YouTube. E toda terça tem a nossa live, 9 horas da noite, para quem estiver interessado não perder, que a gente sempre traz. E é uma conversa que nem a nossa aqui, Adalto. É uma conversa como se nós estivéssemos numa mesa de bar conversando, só que do temas mais Só falta a cerveja, específicos, né? Né? Mas não dá, porque aí começa a beber cerveja, aí começa a xingar. Aí é um problema, aí já perde dinheiro, desmonetiza, já tem, às vezes a gente já começa desmonetizado, então sabe, já começa a live. Já começa desmonetizado já. O cara manda um superchat de 20, você já xinga ele. Os caras falam lá, mano, a gente fala, manda o Pix aí, nós até estávamos brincando que, porque tem uns que xingam, né, tá falando mal da Rússia, tá falando mal da Ucrânia e tal, e fala, manda, faz um Pix de vintão aí que a gente lê seu xingamento aqui na hora, lá na hora que você mandar. Aí tem gente que manda. Hoje eu tive a primeira. Hoje, assim, eu tenho feito algumas lives, né? Nenhuma aqui no nosso canal ainda. A gente vai fazer no segundo turno. Mas eu tenho feito algumas lives hoje. Eu fiz uma no Instagram. E hoje eu tive o primeiro hacker lá que. O hater. O hater, desculpa, o hacker. O hater que entrou. O cara, mano, não é possível. O cara defendendo a diretoria de São Paulo. Eu falei, irmão, não é possível, você é cego, velho. E ele nem tava me batendo, ele tava batendo no outro cara da live, mas eu tomei as dores, eu falei, não é possível. E o cara muito chato, aí ele falou, não, porque o São Paulo tem o melhor clube social. Eu falei, irmão, vai pro inferno, você e o clube social. Quem segura essa porra é o futebol, não é o clube. Se a piscina tá estragada, o problema é da piscina, mano. Eu não quero saber da piscina, do basquete, do futebol feminino. Quem segura é o futebol, velho. Então, desculpa. É a mesma mas é bom, a gente tira... Descobri hoje que isso daqui também é uma coisa que desestressa a gente. Mas é isso mesmo. É quando a gente fala do que gosta, sabe? E vai falando. Quarta-feira nós fizemos, foi quarta? Que dia que foi? Acho que essa semana foi quarta, assim. Acho que foi quarta. Eu entrei no YouTube, foi quarta, que nós ficamos mais de 2 horas conversando, porque o Sandro, ele é o professor Sandro, ele é doutor na ECM, que é na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. E é aquilo, o cara começou no CG também, 20 anos atrás. Então, começou lembra aquela lista Yahoo? Aí depois veio lista Gmail. E ele falou, não, quando vocês me chamam... não vai saber o que eles estão falando, não. De antigamente, mas é aquela conversa, sabe? Se deixar, vai. Que nem a gente aqui, se deixar, a gente vai papiando aí, vai. A madrugada inteira, mas você tem aula amanhã cedo, eu não vou te alugar mais, não. Puta, Renato, brigadaço aí. Além de tudo aí, então, Renato, torcedor do Fluminense, professor de inglês e ainda aí, youtuber sobre guerra, como é que você falou? História militar, geopolítica, política moderna. Da porrada mesmo, não, se a bala tá voando, a gente tá contando. Se a bala tá voando, a gente tá cantando. Não deixe de seguir ele aí. Nas principais redes sociais, né, Renato? TikTok, Instagram, Facebook. Tem Instagram, tem no Spotify. Todos esses agregadores de podcast, nós estamos lá presentes, podem baixar os episódios. Tem episódio de... Poxa, a gente... de um canal brasileiro é o que tem mais conteúdo, em termos... Tem o História, da turma também lá do Hoje na História Militar, mas o nosso também tem um conteúdo muito bom. Boa, então segue o pessoal lá. Pode falar. E te agradeço também, Adalto, pelo convite. Quando você falou, Renato, você vai participar lá, eu falei, não, pode contar comigo. E é isso aí. E na volta, no retorno aí, tamo junto também. É isso aí. Jogo no Maracanã. Vamos estar junto de novo aí no segundo turno. Já tá convidado aí. Então não deixem de seguir aí, Clube dos Generais aí.
Renato tá lá com os amigos dele aí toda terça, Renato? Toda terça, 9 horas. Toda terça, 9 horas lá no YouTube. Eles fazem live aí para que você Isso. consiga também aí interagir com eles. Renato, Boa. brigadaço aí. Vou só fazer o Não, encerramento aqui e a gente já se fala aí. beleza. Obrigado aí para todo mundo, então, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau. Fechar aqui.